em trajetos curtos e para as conexões com o transporte público. Para a Uber, segurança é prioridade em todas as viagens feitas pela plataforma. No Uber Moto, o uso de capacete é obrigatório e os motociclistas parceiros contam com funcionalidades como alertas de velocidade. Todas as viagens são cobertas por seguro contra acidentes pessoais, trazendo proteção tanto para passageiros quanto para motociclistas. O Uber Moto também representa uma oportunidade de renda para os mais de 800 mil motociclistas parceiros que já realizaram viagens pela plataforma. Nos últimos 4 anos, o Uber Moto se consolidou como uma alternativa prática e acessível para mais de 20 milhões de pessoas, conectando usuários a seus destinos e oferecendo novas oportunidades para motociclistas parceiros. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos tem que ser CIO. É a mais premiada do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar CIO. CSU pode confiar. A maior cobertura do Paulistão você acompanha no Wallplay. Jogos ao vivo da fase de grupos, quartas de final, semifinais e a grande final. Comentários e análises comigo, André Hernan, e um timaço de craques. Planos a partir de R$19,90 por mês. Assine agora Wallplay em wall.com.br/play. Paulistão 2025 é no Wallplay. Repórter Bandeirantes. Linha Internacional. Direto para os Estados Unidos com Eduardo Barão. Fala, Barão. Olá, Ronaldi. Boa tarde para você, para todo mundo também aí no Brasil. O presidente americano Donald Trump afirmou hoje que vai adiar de novo a cobrança das tarifas que tinham sido impostas sobre as importações do México. Segundo o presidente americano, numa mensagem na rede social de que ele é dono, a Truth Social, o México não terá que pagar tarifas sobre nenhum produto que se enquadre no acordo comercial feito entre os 3 países, Estados Unidos, México e Canadá. A nota diz ainda que esse adiamento de agora será válido até o dia 2 de abril, data em que tarifas devem ser impostas pelo governo americano. Pelo menos essa é a promessa. A presidente do México, Cláudia Sheinbaum, agradeceu a cooperação do presidente americano. A Casa Branca já tinha anunciado que iria adiar por 30 dias a cobrança de tarifas de veículos importados. E aí não só do México, como também do Canadá, após o impasse com as montadoras por aqui. O secretário de Comércio americano já disse que o país poderia estender a suspensão não só para as montadoras, mas também para outros produtos que fazem parte desse acordo. Teve uma manifestação de produtores de soja lá nos Estados Unidos, Aidan, dizendo que se o Trump insistir com essa história de tarifação, o Brasil vai vencer essa guerra comercial, pelo menos sob o ponto de vista dos negócios entre agricultores e a necessidade da indústria americana pelo produto brasileiro. Claro, e também porque a China, na sua lista de produtos americanos que seriam atingidos por sobretaxa chinesa, esses produtos são, todos eles, de produção agrícola, né? E o Brasil seria um substituto natural, não único, mas natural, e o principal. O Brasil e Estados Unidos são os grandes fornecedores de comida. E produção gigantesca. Os Estados Unidos levam vantagem em alguns produtos, o Brasil em outros. Mas é claro que se os produtos americanos ficam mais caros na China por causa da sobretaxa chinesa, o Brasil ganha mercado. E eles estão enxergando isso, né? Eles estão enxergando... E sempre há. Quando o Jimmy Carter colocou contra a União Soviética, por causa da invasão do Afeganistão, a decisão de suspender venda de trigo, o que ele teve de fazer? Trigo e soja. Ele teve de fazer o seguinte: não haverá excedente, não haverá aumento da exportação, mas tudo aquilo que já é exportado continuará sendo exportado. Porque senão os caras derrubavam ele, né?
Pô, você perde um mercado desse, né? Zaidan, mas Imagina dá pra gente poder fazer uma relação disso com o aço brasileiro e de que forma, ou até transpor para aquilo que aconteceu quando houve a sobretaxa e a própria produção americana, entendeu? Falou, pô, mas é o seguinte, né? O aço daqui, além de vai ficar mais caro, é pior do que o que é vendido pelo Brasil. Ele quer substituir, né? Basicamente a ideia é que isso seja produzido lá. Inclusive a Gerdau fez isso, né? Ela produz lá e aqui. Então o que ela produzir lá não está sujeito à tarifa. Essa é a ideia do Trump. Agora, você vai conseguir isso numa escala para fornecer aço e alumínio e aço leve para toda a demanda da indústria americana. E deveria de crescer, porque ele não quer trazer toda a indústria de produção de automóveis, por exemplo, para lá. A demanda cresce, né? É mais demanda. Então ele terá de fazer concessões. O que o Brasil está tentando negociar agora é o etanol. Qual é a ideia? O Brasil reduziria a taxação sobre o etanol de milho dos Estados Unidos, né? Para não ser taxado, ainda que só a taxação sobre o etanol brasileiro, para não ser taxado na entrada do mercado dos Estados Unidos. Ainda não houve resposta. Talvez até essa conversa do Alckmin com o secretário de Comércio dos Estados Unidos aborde essa questão do etanol. O Brasil está disposto a reduzir a taxação sobre o etanol americano, etanol dos Estados Unidos. Reunião que acontece hoje e que está entre os assuntos também lá da capital federal. Olha só, a notícia que chegou há pouco: a Polícia Civil prendeu Gustavo Henrique Lira, ex-namorado da jovem Vitória Regina de Souza, de 17 anos. Foi na tarde de hoje, ele como um dos suspeitos do feminicídio. O adolescente foi mantido em cativeiro antes de ser assassinada em Cajamar, na Grande São Paulo. Vitória chegou a mandar uma mensagem para o rapaz pedindo carona para ele, porque o carro do pai dela estava quebrado, estava no mecânico. Não teve resposta. E depois ele disse que eles só foram atrás dele porque teve inconsistências no depoimento. Ele disse que estava com um amigo e não pôde responder. A prisão foi pedida porque havia muita contradição entre o depoimento que ele deu com os fatos descobertos após o desaparecimento da jovem. Depois de ficar desaparecida por uma semana, o corpo da adolescente foi encontrado na tarde desta quarta-feira com sinais de violência, cabelo raspado, entre outras coisas. Foi morta com uma facada no tórax, com uma lesão na aorta, segundo o laudo preliminar lá do ML. O mesmo laudo aponta que a morte foi registrada há 4 ou 5 dias, o que indica uma diferença de pelo menos 2 dias entre a data da morte e o desaparecimento da jovem. O delegado Aldo Galeano, que está cuidando do caso, deve dar uma entrevista coletiva daqui a pouco para falar um pouco mais sobre o que a polícia descobriu. Ele estava sendo procurado, foi encontrado em mais um crime terrível aqui no estado de São Paulo. E há uma linha aí que o próprio delegado tinha falado de ter sido uma vingança com facção criminosa, entre outras coisas. Ela mandou uma mensagem, estava no ônibus, mandou uma mensagem para uma amiga que estava sendo seguida. Então tinha uma outra pessoa que pode estar envolvida e provavelmente deve ter levado ela para esse cativeiro. Mais uma história terrível de violência aqui em São Paulo, viu, Zaidan? Terrível, uma família destruída, né? Uma menina, né? Uma criança, 17 anos. Uma criança, né? Então isso é uma perda irrecuperável, né? Isso destroça uma família inteira e convenhamos, né? A tristeza de você ver uma criança sendo executada assim. Uma tristeza. Não é um acidente, né? Não tem fatalidade, né, Zaidan? Não tem fatalidade, é algo planejado, né? Terrível. Quero agradecer você que está conosco aqui, pelo nosso pessoal que entra no nosso chat e vai comentando todos os assuntos. O Carlos, o Laureano, o Pazini, o Antônio Carlos, a Kátia, o Elton Magalhães, a Maria de Lourdes, entre tantas e tantas pessoas. Um abraço para o Edson também, que mandou mensagem aqui acerca de um dos temas que falamos há pouco aqui no Bandeirantes Acontece. Obrigado a cada um de vocês. Quem puder, se você está acompanhando aí pelo YouTube e ainda não está inscrito no nosso canal, ou inscrever-se
Tá logo embaixo aí da nossa transmissão. Logo embaixo. Clica ali e você já automaticamente se inscreve. É só ter aí um e-mail do Google, um Gmail da vida e você já está fazendo a sua inscrição. A mesma transmissão em vídeo fica disponível para você. Depois que o programa acaba, já fica ali disponível. É só ir na aba ao vivo. E todos os programas transmitidos pela Rádio Bandeirantes ficam lá disponibilizados para você, além de inúmeros e inúmeros recortes desse programa, de todos os programas que também ficam lá disponibilizados, como os gols, aliás, os 3 gols do Barcelona de Guayaquil estão lá no nosso YouTube, como também em todas as nossas redes. Zaidan, Manuel, um grande abraço para vocês. Amanhã tem mais aqui. Até amanhã. Até amanhã, Ronald, Gustavo, um abraço a todos. Valeu. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadazervas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Edu Pinheiro. Olá, meus amigos da Bandeirantes Campinas, em toda a região Serimundão afora pela internet, um grande abraço, muito boa tarde, 17h01 no ar, o nosso Esporte em Debate desta quinta-feira, 6 de março de 2025, num calor absurdo, hein, gente? Mas que calor, diz a lenda de que entre 9 e 10, domingo e segunda, vem um refresco. Vai terminar a onda de calor, né? Vamos aqui ao nosso Esporte em Debate, hein? Pedro Piscinato, o famoso PP na mesa de operações. Tudo bem, Pedrinho? Grande PP, muito obrigado. Me ajuda demais aqui o PP. PP, de primeira, hein? Estamos a quantos graus aqui em Campinas? Tá fácil aí? Enquanto isso, Lucas Pessoa. Grande Luquinha, meu YouTuberman. Homem do YouTube. 30 graus, tá refresco. Tá refresco porque tinha uns dias atrás, aí 3 da tarde, tava 35, 36, tava muito quente, né? Muito bem, tem novidade no Guarani? Tem. Aliás, a continuação de ontem, o caso João Marcelo, Atlético Mineiro, hein? Menino João Marcelo, Atlético Mineiro. E na Ponte tem renovação para acontecer, se você concorda ou não. Então fala, galera, para você responder e participar, mande um áudio, por gentileza, não muito longo, por favor. O nosso WhatsApp é o 97102-1493. 97102-1493. Você manteria Sérgio Rafael e Matheus Silva para a disputa da Série C, hein? Torcedor da Ponte, os zagueiros. Sérgio Rafael, que vira do Rio, no Nova Iguaçu, né? Foi vice-campeão carioca no ano passado. E Matheus Silva, que aliás nem no Campeonato Paulista jogou. Você manteria Sérgio Rafael e Matheus Silva? E você do Bugre, hein? Guarani não confirma, mas transferência de João Marcelo ao Atlético Mineiro deve render aproximadamente 3 milhões de reais aos cofres alviverdes, além da manutenção de cerca de 30% dos direitos econômicos do atleta e alguns jogadores do Galo por empréstimo. Isso não está definido ainda.
Se realmente forem essas condições e esses números, você acha que o Guarani fez um bom negócio? 97102 1493. Mande, por favor, sua mensagem de áudio ou simplesmente a mensagem que eu vou ler com muito prazer, tá? Então, o Atlético 3 milhões de reais por enquanto e o Guarani fica com 30% dos direitos econômicos. É claro, ele sendo depois negociado com o exterior, o Guarani participa e vai indo. Enquanto tiver os direitos, vai ficando aí com essa porcentagem. Pautas da Ponte, desse 6 de março de 2025. Diretoria da Macaca discute renovação de William Arthur, é goleiro, hein? William Arthur e Sérgio Rafael. Dupla é avaliada em conversas entre o técnico Alberto Valentim, o coordenador João Brigatti e o presidente Marco Antônio Berlim. Além de Sérgio Rafael, outro zagueiro que tem futuro incerto no Majestoso é Matheus Silva, com contrato até dezembro de 2025, até esse ano, portanto. É dono de um dos salários mais altos do elenco. Matheus Silva não foi inscrito para o Campeonato Paulista. Lembrando que no final do ano passado, começo desse ano, houve um imbróglio entre o Matheus Silva e a Ponte. Ele entrou na justiça contra a Ponte, tem todo o direito. Segundo ele, a Ponte devia valores e ele entrou na justiça. Até aí é ok. Depois ele retirou a ação. Houve um acordo, porém, ele não foi inscrito ao Campeonato Paulista. Eu não entendi. Como quem diz, você não tá legal o seu futebol, mas também para mandar você embora não dá. É mais ou menos por aí. No processo de preparação para a Série C, Elvis e Gé iniciam o processo de transição física. Tendência é que os dois fiquem à disposição de Alberto Valentim para o início da competição. Destaque do portal Carlos Batista. Saiba quais posições a Macaca procura no mercado. Pautas do Guarani. Atenção, hein? Paulo Brax, coordenador de futebol do Atlético Mineiro, detalha a negociação com João Marcelo e diz que a equipe rival tentou atravessar a negociação pelo atleta. Foi o Corinthians. O Corinthians tentou atravessar João Marcelo, que foi para o Atlético Mineiro. Cuca, treinador do Atlético Mineiro, elogia João Marcelo. Atlético Mineiro acerta a contratação de João Marcelo. Destaque do Guarani na Copinha e no Paulistão. Atacante assinou com o Clube Mineiro nesta quinta-feira e se despediu do Bugre com 12 jogos pelo profissional. Aliás, ontem, na partida pela Copa do Brasil, entre Atlético Mineiro e Manaus no Mineirão, João Marcelo estava assistindo ao jogo. Em comunicado no site oficial, o Guarani confirma a saída de João Marcelo ao Atlético Mineiro, mas não divulgou valores nem percentual dos direitos econômicos que seguirá com a equipe alviverde. Primeiro reforço alviverde para a Série C, Lucas Macedo. Tem documentação regularizada no BID da CBF e fica à disposição de Maurício Souza. Além de Pablo Baianinho, Albano, meia da Inter de Limeira, também está próximo de reforçar o Guarani. Destaque do portal Carlos Batista, do Bugre. Saiba detalhes da venda de João Marcelo ao Atlético Mineiro. Muito bem, pautas, notícias, que os comentaristas irão escolher um dos três assuntos. Um será escolhido pelos nossos comentaristas, CH e Tigrão, daqui a pouco na fita conosco aqui. Após mais um ano, Neymar volta a ser convocado. O craque estava fora da seleção desde outubro de 2023, quando se lesionou diante do Uruguai. Dorival anunciou a lista de convocados na manhã desta quinta-feira e os jogadores se apresentam no dia 17. Segunda-feira, 17 de março, em Brasília, palco do confronto contra a Colômbia pela 13ª rodada das eliminatórias. Depois tem a Argentina, em Buenos Aires, hein? Outro assunto, a FIFA vai analisar a possibilidade de aumentar a Copa do Mundo de 2030 a ter 64 seleções. Deus do céu, até engasguei. Aumenta um pouquinho pra minha música, faça favor. Muito obrigado, é coisa de idoso, viu, gente? Muito obrigado pela paciência, viu? Já sou um senhor de 69 anos.
e preciso e tem necessidade de tossir. Muito obrigado. A proposta desse negócio de 64 seleções da Copa 2030 foi levantada por um dos integrantes do Conselho da entidade, ao final da reunião virtual realizada nesta quarta-feira. O senhor não deve ter muito serviço para fazer não, né, Leon? O senhor levantar da mesa para propor uma coisa dessas, 64 seleções? Pô, você tá brincando, pô. Que é isso? A edição de 2026, que é a próxima Copa, já contará com 48. Ah, você tá de brincadeira, pô. Com alto valor dos ingressos, aqui o terceiro assunto. Palmeiras terá Allianz Parque sem restrições de público contra São Paulo. O estádio terá show no sábado, enquanto o jogo pela semifinal será na segunda-feira. E deu o que falar, porque o São Paulo não concordou muito, não. Os ingressos custam de 70 a 420 reais, Lucas. Você pagaria? 70 a 420 reais. Além das gratuidades, a depender do setor e categoria. Sempre tem um agrado, né? Você compra lá um ingresso, 420 reais, deve ganhar com uns pastelzinhos e tal, né? Um refrigerante. Nos valores sem desconto, ou seja, para não sócios, os valores variam entre 220 e 420 reais. E que é isso, hein? E depois tem o Na Lata, que a gente vai fazer aí com os nossos comentaristas. Olha, é o seguinte, seleção brasileira, dos que atuam aqui, foram convocados hoje o Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, Danilo, Léo Ortiz, Gerson e Wesley, do Flamengo. Repito, Danilo, Léo Ortiz, Gerson e Wesley, do Flamengo. Estevam, do Palmeiras. Neymar, do Santos. Ok. O único estreante da lista é o lateral direito Wesley, de 21 anos. É isso aí. Então, Colômbia em Brasília, depois a Argentina em Buenos Aires. Meus amigos, eu queria hoje, e toma a liberdade, quem quiser participar, eu agradeço, sobre um assunto de mobilidade aqui em Campinas. Nosso assunto aqui é futebol, é Ponte Guarani e demais clubes, aquele papo gostoso toda a tarde. Mas eu gostaria, se você quiser mandar uma opinião sua, curtinha, e eu agradeço. Eu não sei se é minha idade, é o que é, ou se eu tenho que mudar de cidade, mas adoro e amo Campinas, aqui é demais. Mas quem foi que inventou esse negócio de patinete elétrico? Vocês estão de brincadeira! Patinete elétrico, por enquanto, só lá no Taquaral, no Cambuí, né? Lagoa do Taquaral, Cambuí Centro. Na Lagoa é uma graça, porque eles fecham aquela pista interna, fica muito bom, gostoso, pessoal de patinete, tá tudo certo, tudo bem. Mas no centro da cidade, no Cambuí, e eles vão aumentar isso. Então tem uma empresa que se cadastrou, conseguiu a concessão junto à prefeitura. Então, o trânsito é assim. Você tem o carro, você tem a moto, você tem a bicicleta, você tem o transeunte. Você tem, no centro, tem muito morador de rua, fica aquelas carroças cheias de papelão, garrafa e tal, descendo a Rua Conceição, e agora tem o patinete. Você tá me entendendo? Eu vi uma mãe colocar o menino no patinete, não pode, garupa não pode, colocou o menino e tava passeando lá. Deus do céu. Entrando em contramão. Zé aí do céu, vê se você faz alguma coisa. Deus do céu. O que acontece, Zé, ainda bem, você partiu pra melhor. Você é um privilegiado e nos ilumine, por favor. O que acontece? O cara para o patinete na porta da garagem do prédio. Pro carro sair ou entrar, ele tem que tirar o moleque para o patinete, mas no meio da garagem. As ruas de Campinas, o centro da cidade, faz 150 anos que é o mesmo centro. É a mesma rua, a mesma calçada, o mesmo espaço. E a frota, e o mundo evoluiu. Carro, sabe, congestionamento. E agora tem a disputa aí, que esse negócio não tinha, diga, mas agora tem, por exemplo, entregador de pizza, de lanche, né? Porque os caras abusam, fazem de tudo. Já falei várias vezes aqui, todo mundo sabe disso. Os caras, eles passam o semáforo fechado, entram em contramão, tira fina, sabe, bate em retrovisor. E agora patinete elétrico. Tá de brincadeira, como é que pode? Então, por favor, o nosso WhatsApp é o
97102-1493. O idoso, o senhorzinho, a senhorinha, não vai andar de patinete. Não vai. É o jovem que vai. Mas vocês viram algum jovem ir na frente da prefeitura com uma faixa, queremos patinete elétrico? Quem é que reivindicou isso? Quem que inventou isso? Entendeu? Tem horário para funcionar, você tem que abaixar o aplicativo, aí sai um QR Code, aí você paga com Pix, aí você vê quanto que você vai andar, mas não faz falta nenhuma isso, entendeu? Se não tivesse inventado isso, o jovem ele sai, por exemplo, do serviço, vai até o terminal e vai a pé, pô. Nunca reclamou por causa de que ia a pé, agora tem pai de patinete, tudo bem, mas atravessa a rua, tá tudo errado, o valor tem de 50 centavos, de segunda a sexta, das 5 da manhã até 5 da tarde. Tem restrição sábado, domingo e feriado o dia inteiro. E fica um pouco mais caro, vai para 90 centavos por minuto. E tem algumas regras aqui, né? Você não é obrigatório o uso de capacete, não pode carona, que mais? Não pode transportar nada, você vai fazer compra, não pode. Aquela sacola do supermercado pendura lá no guidão e vai, não pode. Então, algumas regras, mas sinceramente é uma coisa, por favor, tem que ter mais de 18 anos, tá? Aqui está dizendo que tem a lei que faz com que seja a prática seja utilizada. Existe uma lei municipal que pode usar isso aí, tá? E está dizendo que na via tem faixa, a via que não tiver faixa pode andar na calçada. Tá falando, pode andar na calçada ainda, entendeu? Tá tudo certo. Bom, meus amigos, eu já falei demais, né? 17h15 no ar o nosso Esporte em Debate. O nosso WhatsApp é o 97102-1493. Deixa eu ver aqui, 97102-1493. Opa, Edu! Quem inventou isso foi incompetente e motivado. Pera um pouquinho, vamos mandar sua mensagem pra cá? Um momentinho só, por favor. Deixa eu ver se eu vou acertar aqui, que Eduzão fala pra você. Audi Esporte, vou mandar aqui. Muito bem, atenção. Vamos ouvir aí, meu caro Pepe. Nosso primeiro ouvinte aqui, manda! Ouvinte no ar da Bandeirantes. Fala, Edu Pinheiro. Boa tarde, boa noite, tudo bem? Tudo bem, meu amigo? Edu, deixa eu falar a verdade pra você, cara. Eu já ia falar sobre esse tema, independente que o tema fosse outro, mas o tema caiu exatamente do que eu tô pensando em que eu pensei. Obrigado. Sim. Eu tinha pensado em falar. Eu não consigo entender a diretoria da Ponte e essa comissão técnica, velho. Pensei que foi como que dispensa Thiago Silva e Edson? Categoria de base, revelado na Ponte, barato, não são mais ruins. Duvido se foi mais ruim do que Sérgio Rafael, do que Thiago Silva e do que esses caras aí. Não, eles não servem. Cara, estão com brincadeira na Ponte Preta. Mesma coisa do Renato. Pô, aquele menino que jogou de centroavante na copinha, não lembro o nome dele agora, moleque bom pra caramba. Fez gol com estilo de atacante, gol de cabeça e tal. Aí renova com o Renato. O que o Renato fez na Ponte Preta agora nesse Campeonato Paulista? Ou no passado também. Então, quer dizer, essa diretoria da Ponte Preta, principalmente a comissão técnica, eles estão míope. Futebolisticamente falando, esse Valentim não tá com nada, velho. É um retranqueiro e ele não... E, sinceramente, ele é muito ruim de avaliar técnica de jogador. Um abraço. Muito obrigado, muito agradecido, amigo, pela participação, viu? Muito obrigado mesmo. Se Sérgio Rafael zagueirar como faz o zagueiro nível Série C, bola pro mato que o jogo é de campeonato, pode renovar, caso contrário, boa sorte. O Abimael, grande abraço, muito obrigado, hein? Abimael Costa, dando o seu pitaco. Sérgio Rafael, se for zagueirar pra Série C, serve, né? Do jeito que veio pimba pra lateral, é isso? Boa tarde, Edu! Bom te ouvir no comando do programa. Muito obrigado, hein? Se tiver que escolher um dos zagueiros da Ponte para renovar, ficaria com nenhum. Não diga!
seu Paulo de Tarso e Rita Maluca, tem um garoto da base que jogou a copinha que é 10 vezes melhor do que qualquer um dos que estão no elenco. Abraço, Paulo Jacumã Conde, Paraíba. Ô, Paulo, muito obrigado, viu? Um beijo no casal, você e a Rita Maluca. Eu não lembro o nome do menino, rapaz, eu quero ver. Pepe, vê pra mim aí, por favor. O nome do zagueiro da Ponte na Copa São Paulo, última Copa São Paulo. E até recebeu elogios nossos aqui, mas eu não lembro o nome do menino, mas o Pepe pega aqui pra mim, sensacional. Boa tarde. Uma pergunta para vocês todos aqui. Alguém de vocês já viu um garoto da base da Ponte que está esbanjando habilidade com muita potência? O seu nome é Júlio Oliveira, 17 anos, Cláudio da Padre Anchieta. Eu recebi, eu não sei quem foi, me mandou, viu, Cláudio? Se eu achar aqui, quem foi que me mandou o menino da base da Ponte. Se eu conseguir achar aqui, eu pego... Não foi... Esse, qual é o nome dele? Diego Leão, é isso mesmo. Parabéns, Pepe. Diego Leão. Esse nome Leão, exatamente. E Diego Leão é o nome do jogador. Eu agora não tenho... Tem tanto WhatsApp aqui que a gente recebe, aliás, graças a Deus, né? Mas eu não me lembro o nome de um menino, é o Meia, rapaz. O cara realmente, se foi o Pedro Gozzi que foi, não foi o Pedrão. Tem um vídeo que tá rolando na internet e deixa eu ver aqui, mas o cara dá drible, pinta e borda. Se eu conseguir achar, eu coloco no ar aqui no YouTube, né? Realmente é sensacional. Muito obrigado. Vamos lá, mais uma mensagem aí, Pepe, por gentileza. Manda, ouvinte no ar da Bandeirantes. Ô, Edu, boa tarde. Boa tarde a todos aí da Band. O Guarani sofre com a incompetência, com o amadorismo. E é lamentável. É lamentável. O jogador, o João Marcelo, já vem se destacando desde o ano passado, né? E foi muito bem também no Paulista, Copa São Paulo, enfim. E o Guarani não renovou o contrato do jogador, não estipulou uma multa. Fica difícil, né? O Guarani, falar uma verdade, só não fechou as portas porque tem uma torcida apaixonada, tem uma história lá atrás muito bonita, né? Mas convive hoje com um amadorismo sem tamanho. Fica muito difícil, né, acreditar que esse clube um dia poderá voltar aí a disputar um campeonato de elite, né? E sobre os 30% que restaram ao Guarani, o que vai acontecer? Já o Atlético Mineiro vai querer comprar mais 10%, aí depois ele compra mais 10%, aí compra mais 5%, deixa 5% pro Guarani, é isso que vai acontecer. E aí ele vende, o Atlético Mineiro vende esse jogador aí pra Europa aí, né, estourando milhões de euros, aí o Guarani, né, fica com as migalhinhas que sobrar. Esse é o Guarani, mas é isso aí, Alcimar do Jardim Nova Europa. Abraço a todos. Ô Alcimar, muito obrigado, viu? Eu acho que eu achei aqui, deixa eu passar pro Lucas. Lucas, veja pra mim, eu acho que esse menino aqui esse menino, tem um menino aqui da base que você falou, tem um vídeo que mandou pra mim, deixa eu ler isso aqui. Boa tarde, renovação do Matheus Silva, nem em sonho já deveria ter saído. Sérgio Rafael para a reposição do elenco, talvez. Com relação ao centroavante, por que a Ponte não observa as séries A3 e A4 do Paulista? Tem jogadores interessantes para a Série C. Itamar, velha guarda, torcida jovem, Jardim Olina. Opa, obrigado, amigo. Muito obrigado, viu, Itamar? Grande abraço para você, viu? O ouvinte que falou aqui, deixa eu ver se eu consigo achar o ouvinte que mandou para mim o nome do rapaz aqui. Deixa eu ver aqui. Não é. Coloca no ar, faz favor. É esse menino aí. Ah lá, é ele mesmo. Ó o menino que tá no YouTube, tá vendo. Esse menino do Sub-17 da Ponte. Olha como ele joga, olha. Deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui. Ah lá. Dá uma olhada, pessoal no YouTube, aí ele trabalhando no meio de campo, lançando, driblando. É isso aí. Júlio Oliveira. Isso, Pepe, muito obrigado. Júlio Oliveira. Muito bem. Tá bom, CH na fita, conosco.
Daqui a pouco mais mensagens, hein? Um grande abraço, boa tarde, CH! Tudo bem, Edu? Boa tarde. Um grande abraço para o amigo, um abraço especial para o nosso ouvinte, que nos dá todos os dias o carinho da audiência. Vamos ao Fala, galera, Edu. O tempo urge, meu amigo. Sim. Como diria aquele. Vamos em frente, até encontrar aqui, efetivamente, o tema do programa e a pauta do Esporte em Debate. Fala, galera, você manteria Sérgio Rafael e Matheus Silva para a disputa da Série C? Olha, eu já elogiei os dois, mas sinceramente eu perdi a confiança nos dois. Como é um campeonato brasileiro da Série C, pode ser até para composição de elenco, mas se eu pudesse escolher, eu não ficaria nem com um, tampouco com outro. Guarani não confirma, mas transferência de João Marcelo ao Atlético Mineiro deve render aproximadamente 3 milhões de reais aos cofres do Guarani, além da manutenção de cerca de 30% dos direitos econômicos do atleta e alguns jogadores do Galo por empréstimo. Se realmente forem essas as condições e números, você acha que o Guarani fez um bom negócio? Não acho. Não acho. Ontem, nesse mesmo programa, a gente especulou 24 milhões de reais. Está negociando por 3 e além da manutenção de cerca de 30%. Espera um pouquinho. 5% é um percentual muito diferente de 10%, que é muito diferente de 15%, que é muito diferente de 20%, muito diferente de 25% e tão pouco de 30%. Então, com a palavra o Guarani. O outro detalhe. Alguns jogadores do Galo por empréstimo. Que jogadores? Vai virar depósito de atleta sub-20? Já não chega o japonês que está chegando aí? Não estou entendendo essa conversa. De qualquer maneira, 3 milhões de reais, mesmo que o Guarani fique com 30%, na minha modesta opinião, é um negócio que deveria ser diferente, mas infelizmente não sou eu que decido, eu não tenho nada com isso, só dando a minha opinião. E a minha opinião é que o negócio não foi bom. Edu. Muito bem. E da Ponte, você já respondeu, né, CH, a respeito da Ponte? Já respondeu? Sim, já respondi. Muito bem. Deu o que falar. Eu estava acompanhando o trabalho do amigo hoje na TV, ao meio-dia, né, os Donos da Bola. Muito bem apresentado pelo Boris, você ao lado do Greger, vocês comentaram vários ângulos, várias coisas. Tá tudo muito no ar ainda, né? O Guarani soltou uma nota, até vocês mostraram na TV, mas apenas diz, né, CH, que o Guarani tentou renovar com ele logo que terminou a Copa São Paulo. Foi isso que eu entendi. Mas eles entenderam que deveria segurar um pouquinho mais e surgindo essa proposta do Atlético, o menino foi embora. Enfim, ainda... Essa nota, Edu, ela só esclarece isso que você está dizendo. Ela não diz nada com nada, mas ela afirma que o Guarani tentou fazer um novo contrato com o atleta e o atleta tem todo o direito, os empresários também, de seguir um outro caminho. Agora, 3 milhões é o valor da multa. Então, sei lá, fica com 30%, não sei. Eu estou aguardando o Guarani esclareceu como foi feita essa negociação, e não é para mim não, viu? É para a comunidade, para o associado, para o torcedor do Guarani. Olha, muito obrigado aqui o ouvinte, o Rogério, né? Boa tarde, Edu. É o Rogério do Ouro Verde. Esse jogador que você quer falar é Júlio Oliveira, tem 17 anos. Olha o vídeo dele aí, já passamos aqui o vídeo, né? Júlio Oliveira, 17 anos. Mas, menino da base precisa ter cuidado, né? A gente tem que ver estrear. Eu sempre digo o seguinte, que menino da base é que nem pipoca, tem que estourar logo, senão vira piruá. Entra, joguinho, 38 segundo tempo, sabe como é que é, CH? Entra um pouquinho, aí entra, né, 29 segundo tempo, depois fica 4, 5 jogos sem entrar, aí tem uma Copa do Brasil, aí entra pra jogar lá em Roraima, aí entra, tá perdendo de 3-0, então... É difícil. O João Marcelo é uma peça rara de você entrar, ganhar titularidade, jogar mesmo, fazer gol. Não adianta, tem que estourar logo. O Bruno Mendes também me lembro, 2012, Guarani vice-campeão, eu estava novinho de tudo, mas também não ficou. Jogou mais o João Marcelo, mas não ficou. Já foi negociado, não dá para segurar, né? O Bidu jogou mais, porque teve que se firmar ainda.
Quando subiu ao profissional, ainda estava no processo de observação, se firmou e foi vendido. O Davó também, ficou pouquinho e tal, já não ficou, é difícil ficar, né? Oi, Edu, um abraço pra você. Patinete no centro da cidade não é. Taquaral, tudo bem. Já vi patinete no canteiro central da Avenida Princesa do Oeste, tem mesmo. Tem, porque eu parei na Piracã, conversei hoje lá na Padoca, e os caras, o Edu, tá cheio de patinete elétrico aqui na Princesa do Oeste. A Avenida Padoca, né? Lugares assim, que tem faixa, onde também pode circular bicicleta, na minha opinião, não tem problema. O Acácio do Proença, verdade, Acácio. Fica legal, mas é o tal negócio, mas a mobilidade, agora eu pergunto pra você, é legal, mas patinete pra quê? Pra andar só aquele pedaço? E daqui a pouco tá disputando espaço. Tem gente fazendo caminhada. Agora é o seguinte, é veículo, é moto, é bicicleta, é transeunte e os cachorros. Eu falo, e a cachorrada, e os pet. É mais um espaço que tem. E patinete. Pô, para e pensa, o Acácio. É muita gente disputando espaço, né? Aí a patinete acerta o focinho do cachorro, ponto, já dá confusão. Mas, Acácio, legal, viu, de você ter participado, viu? Hoje o amigo Batista é meu convidado, é o locutor comercial, quem diria, hein? O amigo Batista, o meu locutor comercial. Diga lá, Batistão! A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. O hambúrguer Texas da Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia ou para servir em ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. A linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Pode ser assada, frita ou cozida. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, é saboroso como o peru. Saboroso como o presunto e leve como o peito de peru. Repito, o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, é saboroso como o presunto e leve como o peito de peru, com 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ali ao lado da John Boy do Lope. E lá do Campo Grande, que fica bem próximo da loja. Ou, se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Lojas também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Rádio Bandeirantes. Muito bem, tá indo bem, Batistão, tá indo bem. Você tá tendo jeito pra coisa. Boa tarde, Edu. Isso é o famoso ajudar quem me apoiou. César de Barão Geraldo, entendi. Um abraço, viu, César? A empresa que instalou esses patinetes elétricos, né? Aquele apoio, eleição e tal... E agora ganha concessão. Mas obrigado, viu, César? Entendi vossa mensagem. Vamos lá, ouvinte no ar. Daqui a pouco o noticiário da Ponte. Ontem o Batista começou com o Guarani, né? Vamos lá, no ar da Bandeirantes. Boa tarde, pessoal da Band. É o Anísio Batista aqui do Parque Via Norte, Ponte Pretano. Tô ouvindo aqui agora o pessoal reclamando aí do jogador da Ponte, reclamando do técnico. Eu não tiro a razão deles, não. Não são excelentes jogadores. Mas precisa ver que é o que a Ponte consegue pagar. Não adianta. Vai mandar esse zagueirado embora. O rapaz falou aí que é tudo ruim. E vai contratar quem? Outros pior? Pelo salário que eles ganham?
Então não adianta nada, deixa isso daí que é ruim, mas tá entrosado já, joga junto, manda embora 4, 5 zagueiros e vai contratar outro zagueiro para ganhar o que eles ganham, não vai resolver nada. Não adianta, não tem milagre. A realidade é essa, o técnico fez um bom campeonato paulista, vai mandar ele embora, vai contratar quem? Sendo qualquer pé de rato aí é 150 mil. Vamos entender essas coisas também, né? Tenha paciência, não? O que você acha aí, Tigrão? Abraço, Anísio Batista do Parque Via Norte. Muito obrigado, viu, amigo? Muito agradecido mesmo, viu, pela sua participação, viu? Comparecendo aqui no Esporte em Debate, Gleger Zorzin, alegria até o fim. Oi, Gleger, um abraço, boa tarde. Alô, Edu Pinheiro, um abraço pra você, um abraço especial pro amigo ligado na Bandeirantes. Boa tarde a todos. Vamos pras pautas do programa, né, Eduzaço? Fala, galera, você manteria Sérgio Rafael e Matheus Silva para a disputa da Série C? Olha, Edu, eu acho, porque a Ponte a gente sabe que se não contratar, se não renovar, se não permanecer, vai ter que ir ao mercado. E eles são 2 jogadores que já estão adaptados. E para compor elenco, eu acho que dá sim para ficar com esses 2 jogadores. Então, por esse aspecto, eu manteria esses 2 jogadores aí como composição de elenco. Tá bom, Edu? E pro lado do Guarani, o Guarani não confirma, mas a transferência de João Marcelo deve render aproximadamente 3 milhões de reais aos cofres alviverdes, além da manutenção de cerca de 30% dos direitos econômicos do atleta e alguns jogadores do Galo por empréstimo. Você realmente, se realmente fosse essas condições e esses números, você acha que o Guarani fez um bom negócio? Edu, a gente tem que analisar muito, né? Porque se for isso aí, 3 milhões, 30% dos direitos, e se vier alguns jogadores, e esses jogadores de qualidade, que possam elevar o nível técnico da equipe do Guarani, que possam ajudar o Guarani a conquistar o acesso para a Série B, é sim um bom negócio, um negócio mediano, digamos assim. Porque acho que para esse momento, esse menino João Marcelo vale muito mais. Para mim ele é uma joia, né, que saiu aí da base do Guarani. Mas enfim, a gente não sabe os números, a gente não sabe se realmente foi isso, a gente sabe que deve vir alguns jogadores e que o Guarani segurou um percentual do passe do menino. Mas enfim, mesmo se fosse todos esses números, eu acho que é um negócio mediano, só lembrando que esses jogadores que vão vir ao Guarani teriam que ser jogadores de qualidade, jogadores que chegariam para ser titulares e elevando ainda mais o nível técnico do time. Aí seria um negócio razoável, né? Porque 3 milhões eu acho muito pouco. E 30% depende da negociação lá na frente, o que pode acontecer. Mas eu acho que o Guarani poderia ter pedido um pouco mais de dinheiro, poderia ter envolvido jogadores e jogadores de qualidade e assim anunciar quais seriam esses jogadores. E os 30% aí dos direitos econômicos eu acho que tá legal, tá muito bem. Mas enfim, um negócio, na minha opinião, Edu, razoável. Muito bem, Gleger, é o seguinte, muito obrigado. Aqui é o Paulo Tadadoshi. É Paulo Kikuchi, né, também. Boa tarde, equipe campeã, muito obrigado. Ponte irá disputar a Série C, penso que seja um campeonato mais cascudo. Aí o Sérgio Rafael e Matheus Silva poderiam compor, entre os dois ficaria com o Matheus Silva. Sérgio Rafael se acha craque e não encontrou nenhum técnico que trouxe ele pro chão. Isso que eu não entendi. Não encontrou nenhum técnico que trouxe ele pro chão. Meninos da base eu acho que deveriam ter espaço, entrar uns 30 minutos por partida e depende da partida, pois podem queimar etapas. Sou muito favorável à categoria de base. Muito obrigado, Paulo Kikuchi. Deixa eu ver aqui o que mais aqui. Tem outra aqui, Pedrinho, né? Boa tarde, Edu. Não pode carona, mas já vi pessoas andando em 2 nesse patinete. Eu vi também, eu vi mãe e filho. É mole não? Um perigo ali na Norte e Sul. Tem que ter coragem, Edu. Os times que revelam é porque dão oportunidade. Tem que ter coragem, Edu. Os times que revelam é porque dão oportunidade. Sem dúvida.
Pedrinho da base da Ponte, com certeza, não é pior que esses volantes da Ponte. Muito obrigado, Wilson da Rocha. Pedrinho também disputou a Copa São Paulo, né? Pedrinho também. Edu, o que tem que ficar claro é que o João Marcelo não foi vendido pelo Guarani. Foi feito um acordo entre as partes com a base na multa, entre parênteses 3 milhões, e com isso, o Guarani ainda conseguiu alguns ganhos adicionais, porcentagem na venda futura e empréstimo de alguns jogadores. Era pegar ou largar. Isso é verdade, porque o João Marcelo, a partir de um momento, ele pode assinar com qualquer clube. Não sei quantos meses faltava para isso, mas ele já pode. Ô, CH, me ajude, por favor. Na verdade, não tem que deixar claro nada, porque a informação não é oficial. A gente está tentando de todas as maneiras. O Guarani emitiu uma nota hoje que ela não é esclarecedora. Para que a gente ache que seja talvez um negócio razoável, nós temos que ter certeza da situação. Não é? Mas ele então, poderia... essa pessoa fala, aquela fala, o Guarani não esclareceu o negócio. Não tem que esclarecer para mim, tem que esclarecer para o associado, para o torcedor. Então, pode vir jogador. Que jogador? Com que qualidade? Qual é o percentual que o Guarani ficou dos direitos federativos do atleta? Qual é o problema de divulgar isso? Ou tá com medo que todo mundo saiba e tenha a convicção que foi um péssimo negócio? É só falar a verdade, esclarecer. Aí não tem especulação, Edu. Desculpa, viu? Imagina, não, eu que agradeço. É que ele tinha, ele tinha depois de algum tempo, o João Marcelo poderia assinar com qualquer clube, não é verdade? Ele não renova com o Guarani e aí ele poderia assinar. No meio do ano. No meio do ano. No meio do ano, porque o contrato vai até o ano que vem. E tudo isso a gente sabe. Só que tá todo mundo querendo o atleta. Agora. O esclarecimento da negociação, né? É só falar o que foi feito, pra gente analisar aqui se foi bom ou mau negócio. Por enquanto, com as informações incompletas, para mim, é mau negócio. Edmilson Garcia Lobo, muito obrigado, viu? Um grande abraço a você, saudades do amigo, em terras paraguaias, hein? Quem diria, hein? Quem diria? Um grande abraço, muito obrigado, viu? Edu, trazer pro chão Sérgio Rafael é tirar esse sonho que ele é craque, jogar um arroz com feijão e pronto. Paulo Kikuchi falou e tá falado. Vamos lá, mais uma mensagem no ar da Bandeirantes. Oi, Pepe. Oi, Edu Pinheiro. Boa tarde. Boa tarde. Bem? Como é que vai as coisas? Tudo Aqui bem. Aqui é o Edson Lencioni da Chácara Primavera. Falar da diretoria do Guarani é brincadeira, né? Isso é proposital, cara. Esses negros estão aí já fazem um tempinho e eles estão afundando o Guarani. Eles não querem fazer nada pelo Guarani. Essa turma aí pode ter certeza, ele tem rabo preso com esse pessoal que comprou aí o estádio. Eles estão querendo acabar com o Guarani. Essa é a verdade. E ninguém está enxergando isso. Falar que o Guarani está fazendo bom negócio com os jogadores é brincadeira. Se todo mundo pode vender o jogador para o exterior, por que o Guarani não pode? Até 8 anos vendeu, pô. Estou de palhaçada. E tem gente batendo palma. A imprensa bate palma. É brincadeira, pô. É brincadeira. Que falta faz o... Acabei esquecendo o nome dele, ele já faleceu agora. Ele metia a boca no pessoal aí, eu esqueci o nome dele aqui. Não lembro agora. É o Zé Arnaldo. Só pode ser. Muito obrigado, viu? Muito agradecido. Não, mas a gente acabou de ouvir aqui o CH, nosso legítimo representante e comentarista, cobrando. O CH não está concordando, não. O Lencioni, ele normalmente ele tá de mau humor, né? E eu respeito a opinião dele, absolutamente, longe disso, cada um tem a sua, mas aqui na Rádio Bandeirantes, pelos companheiros que tenho, eu não vi ninguém achar que a negociação foi boa. O que ele ouviu, o que ele entendeu, porque o difícil, Edu, não é comentar. O difícil é fazer com que as pessoas entendam o que você está dizendo. Eu não disse em nenhum momento, que o negócio do João Marcelo foi bom. Nenhum momento. Boa tarde, mestre Edu, ligado em Hortolândia, Roberto Souza, grande Hortolândia, um grande abraço, viu, Roberto? Obrigado pelo carinho, viu? Olha, é o seguinte, CH, o que você achou ontem da roupa do técnico do Barcelona, Segundo Castilho, CH? O homem tem 42 anos, você viu só? Que traje. Roupa de gala. De gala. O atropelamento que o Barcelona deu no Corinthians.
atropelamento. E não me venham falar que o Corinthians jogou mal, não. O Corinthians não estava preparado para enfrentar um time como o Barcelona. Aplicação, disciplina tática, time forte pra caramba. Olha, se eu tivesse que apostar hoje, esqueçam Libertadores, tá? Corintianos esqueçam. Não reverte. A não ser que aconteça. O futebol tem disso, né? Futebol tem disso. Às vezes, para mim, ontem ficou muito claro qual é um time organizado e o outro time que é uma bagunça. Aliás, esse trabalho do Ramon Dias, ele deixa a desejar, na minha modesta opinião, desde o ano passado. Mas ele tirou o time do rebaixamento e levou para a Libertadores, gente. Tá aí, o Corinthians contratou 15 jogadores na janela do meio do ano que vem, o ano passado. Gastou rios de dinheiro. Se colocasse o Edu Pinheiro com o Carlos Henrique lá, também classificaria o Corinthians para a Libertadores. Opa! Agora, tá na tela, CH, olha aí. Segundo Alejandro Castilho Nazareno. Tá de fraca, Edu. Que elegância. Sensacional. Você já pensou, Neoquímica, jogo da volta? Qual seria a roupa de segundo Alejandro Castilho Nazareno? Dizem que o guarda-roupa será trocado. Melhorado, inclusive, porque é um jogo internacional, fora do Equador, então ele deve vir melhor trajado do que ele já estava ontem. Então, quer dizer, vai arrebentar de novo, né, Edu? Com a temperatura aqui, você com paletó, colete, camisa manga comprida e borboleta, meu Deus do céu, olha, uma simpatia, hein? Tem 42 anos, foi jogador, foi boleiro e tal, jogou inclusive lá no Barcelona de Guayaquil, mas a hora que bateu na TV, eu pensei que fosse flash escola de samba, a hora que eu vi assim, falei, né, deve ser alguma... Não, mas era... Que elegância do cara. Bom, o pênalti você acha que aconteceu, CH? No pênalti feito pelo João Pedro? Pênalti, achei. Achei que foi pênalti, né? Aliás, o primeiro tempo horroroso do Corinthians, hein, CH? Primeiro tempo horroroso, CH. Não, o jogo inteiro, Edu. O segundo gol, se você pegar a origem do segundo gol, o cara domina a bola, gira, entra dentro da área, ainda cruza, zagueirado olhando, o cara tuque de cabeça. E o terceiro gol, então? Quer dizer, não tem defesa, não tem argumentação. O goleiro saiu mal, né? O Hugo saiu mal no terceiro. A única maneira que o Corinthians tem de fazer alguma coisa é fazer mais 3, mas eu não acredito, Edu. Olha, o primeiro tempo foi horroroso, um finalzinho 1-0, gol de pênalti do Barcelona. Aí o Memphis Depay perdeu um pênalti, perdeu um gol feito da pequena área, o goleiro defendeu. Aí o Barcelona teve um gol anulado, ainda. Depois que fez 2-0, esse que você descreveu, que o cara pintou e bordou dentro da área, da pequena área o outro cabeceou. Aí o Corinthians chutou uma na trave. Aí o terceiro gol, que o Hugo saiu mal, deu um tapa, aí sobrou pro cara, deitou e rolou, meteu pra rede, 3-0. E agora tem que ser 3-0 aqui pra pênalti, ou marcar 4 gols de diferença. Realmente, quanto de dinheiro, se não for, o Corinthians vai perder na Libertadores? Meus amigos, um rápido intervalo depois, vamos começar com a ponte, hein? Vladimir Catarino e a quinta-feira da Macaca, agora 17h46, é a nossa enquete para você participar no Fala Galera, tá? Deixa eu pegar aqui a enquete sobre o João Marcelo, sobre a negociação do João Marcelo, se você concorda ou não, tá? Guarani confirma a transferência de João Marcelo, Atlético Mineiro, deve render aproximadamente 3 milhões de reais aos cofres alviverdes, além da manutenção de cerca de 30% dos direitos econômicos do atleta e alguns jogadores do Galo por empréstimo, mas não está definido ainda. Se realmente forem essas condições e esses números, você acha que o Guarani fez um bom negócio? Tá bom? E você da Ponte, você manteria Sérgio Rafael e Matheus Silva para a disputa da Série C? Sérgio Rafael e Matheus Silva, zagueirado da Ponte, você manteria? 97102-1493. Mande áudio ou a sua mensagem. Muito obrigado, eu volto já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente,
Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. É bom de contar, é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itaqui Capitalização. Consulte o número do processo do CEP e mais informações no regulamento de poupançapremiadascred.com.br. Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19 3294 2087. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. Boa tarde, Edu. Sobre os zagueiros da Ponte, eu não ficaria com nenhum dos dois. A Ponte precisa dar oportunidade aos garotos da base. É o Dantas. Obrigado, Dantas. Obrigado. Deixa eu ver mais aqui, outra mensagem aqui. Deixa eu ver. Guarani não segura nem Gandula. Lamentável. Sérgio. Alô, Sérgio. Final 27. Obrigado, viu, Sérgio? Muito bem, a galera participando ativamente hoje, como sempre. Nosso muito obrigado, viu? Estou separando aqui os áudios, tá? Vamos com o Ceará da Ponte. Atenção, Vladimir Catarino, 17h52. Informações da Ponte nesta quinta-feira. Um abraço, diga lá, Catarino. Oi, Edu Pinheiro, tudo bem? Ouvintes desse Esporte em Debate.
Informações da Ponte Preta. A Macaca discute renovações contratuais nesse período intertemporada. Depois do término da disputa do Campeonato Paulista, Ponte não se classificou à fase seguinte, também não passou da primeira fase da Copa do Brasil, a milionária Copa do Brasil. Pensamento Ponte Pretano agora se volta para a montagem do time visando a Série C do Campeonato Brasileiro. A dupla formada pelo William Arthur e o Sérgio Rafael são jogadores que estão discutindo a renovação. Estão sendo avaliadas tanto pelo técnico Alberto Valentim, o coordenador técnico o João Brigatti e o próprio presidente Marco Ebelin. Por enquanto ainda não há um consenso sobre a permanência de ambos para a sequência da temporada. Nenhum deles se firmou no time titular Ponte Pretano. Outro zagueiro que tem futuro incerto é o Matheus Silva. Ele tem contrato até dezembro deste ano, tem um dos salários mais altos do elenco, teve aquele problema de um processo, uma ação judicial contra a Ponte, não foi inscrito no Campeonato Paulista, houve um acordo a posteriori, então Matheus Silva também não sabe se vai permanecer em Campinas para a disputa do Campeonato Brasileiro. A Ponte estreia na competição fora de casa, vai jogar contra o Figueirense no estádio Orlando Scarpelli em Florianópolis. Enquanto define quem fica e quem sai, a Ponte tem dois nomes que estão sendo aguardados de maneira ansiosa por sua torcida e que já estão nesse grupo Ponte Pretano. São velhos conhecidos, né, Edu? Tratam-se do Elvis, o meia, grande maestro do time Ponte Pretano, se machucou aí durante o Campeonato Paulista, ficou de fora da reta final, também não jogou pela Copa do Brasil, e do atacante Gé, artilheiro aí das últimas temporadas, jogando com a camisa da Ponte, ele que sofreu uma contusão ainda lá no derby do ano passado pela Série B, precisou passar por cirurgia, ainda não entrou em campo neste ano. Eles já iniciaram o processo de transição física. Boa notícia, portanto, né? O último caminho antes da retomada dos trabalhos em campo. A tendência é que os dois fiquem à disposição do técnico Alberto Valentim para o início da Série C do Campeonato Brasileiro. São dois jogadores importantes, né? Os bons momentos vividos nas últimas temporadas pela Ponte Preta estavam em campo, por isso o técnico Alberto Valentim conta tanto com o Elvis quanto com o Gé para a disputa da Série C. Macaca, que não quer carregar o rótulo de favorita na competição, mas sabe da responsabilidade e sabe também desta meta de retornar urgentemente à Série B do Campeonato Brasileiro depois do rebaixamento no ano passado. As informações da Macaca aqui no Esporte em Debate. Ok, Catarino, muito obrigado. Eu vou fazer uma coisa diferente, vou fazer um ping-pong CH e Gregor a respeito do elenco. A avaliação que eles dão a cada jogador por que fizeram no Paulista. E se quiserem opinar se continuariam ou não com eles, porque chegou, tem tudo contrato, né? Ninguém contrata, ó, você só vai jogar o Paulistão, não. Todo mundo chega a contrato no mínimo por ano inteiro, tá? Um ou outro aqui tá pra renovar. Um abraço ao Beto, alô Betão! Beto Dariete, belo casal aí. Aqui é o padrinho que tá falando, hein? Tem moral, hein, Betão? Muito obrigado pelo carinho, viu? Um beijo pra você, pra Ariete, meus queridos primos. Edson da Copiadora, doutor Quirino. Tive hoje de manhã lá, imprimi todos os textos, mas o Batistão hoje tá de plantão aqui como locutor comercial, né? Obrigado, Edson. Dá um abraço no Pedrão palmeirense, rapaz. Sensacional, um pessoal muito bacana. Sensacional mesmo, tudo que eu preciso de internet, impressão, vou falar com meu amigo Edson, da Doutor Quirino, sensacional. Bom, é o seguinte, já mensagens no ar também. CH, goleiros, avaliação, Diogo Silva e Pedro Rocha teve propostas, mas por enquanto não saiu. Você manteria, importante o Pedrão do elenco, vamos lá, Diogo Silva e Pedro Rocha. Ficaria com os dois, e o trabalho do Diogo foi muito bom no Campeonato Paulista. Esse William Arthur, CH, é goleiro também, a Ponte renova ou não renova com ele. Lembrando que esse rapaz, ele chegou do Santa Cruz no ano passado, ele só jogou uma partida, foi a última do ano passado, a Ponte já estava rebaixada, jogou com o Avaí, lá em Florianópolis. Se você acharia interessante manter ele como terceiro goleiro, CH? Edu, o homem forte do futebol da Ponte e o Lauro, que para mim é um ótimo treinador de goleiros,
tem a qualidade suficiente para fazer a avaliação do terceiro goleiro da Ponte. Portanto, com a palavra os dois. Se vai ficar, eu acho que eu não tenho embasamento para aprovar e nem reprovar, porque eu conheço pouco o trabalho do jogador. Muito bem, ô Zorzinho, vamos lá, sua praia, hein, Zorzinho, de primeira pra você, tocando do jeito que você gosta. Diogo Silva, avaliação. O Pedro Rocha como opção. E esse William Arthur, na sua... jogou pouco, né, só contra o Avaí, enfim, se você manteria... Como é que está a Ponte de goleiro, hein, Gleger? Bom, primeiro, Edu, a gente precisa deixar muito claro que para você disputar uma Série C, você precisa ter bons goleiros, né? E precisa ter alternativas, porque é um campeonato mais longo, como por exemplo, como o Paulista. Então você precisa ter goleiros de qualidade. Agora, essa possível renovação aí do William, né? Esses dias para trás aí saiu uma notícia de que o Pedrão estava sendo sondado por alguns times, né? Teria uma possibilidade de saída do Pedrão. O Pedrão precisa jogar, né? É jovem, mostrou que tem qualidade, que tem talento e precisa jogar e provavelmente deve estar buscando aí algum clube interessado para que ele possa sair e jogar. E aí tem essa possível renovação. Se você me perguntar, eu acho que eu ficaria com os três. Para mim são bons goleiros, já estão adaptados, né? E o dia a dia aparentemente parece ser muito bom dos três goleiros. E a Ponte, para mim, nesse quesito aí, a melhor posição da Macaca hoje é nos gols, né? Onde ela tem um baita de um titular, que tem um reserva imediato à altura, que é o Pedrão, e tem o William aí, que se precisar, vai estar também no mesmo nível dos outros dois. Então, para mim, tá bem servida a Macaca, eu manteria os três, Edu. Ó, eu preciso da ajuda de vocês, se vocês me corrijam, por favor, por quê? Porque seu CH... Tem o Arthur, que é lateral esquerdo de ofício, joga de zagueiro. Tem o Emerson, que é volante de ofício, joga de zagueiro. Eu vou falar por posição, mas vocês, por favor, incluam, fiquem à vontade. Depois, claro, quando falar da outra posição, já não incluo o jogador citado. Lateral direita. A pergunta é, Maguinho ou Pacheco? Quem hoje, na sua opinião, é o titular? Tem João Gabriel, da base, faz tempo que está lá, o servidor profissional. O Luiz Felipe é volante também, lateral direito. Como é que está a lateral direita, CH? Eu ficaria com esses quatro. Eu gosto do Maguinho, gosto do Luiz Felipe, gosto do Pacheco e o menino tem que continuar. Os quatro fizeram um campeonato paulista, aqueles que participaram mais, bem regular. Não teve problema pela lateral direita, não. Então, portanto, ficaria com os quatro, Edu. Eu acho que... Bom, eu não acho nada. Aqui quem manda o comentarista, tá? A pergunta é, CH... Não, nada disso. O Pacheco, ele jogou pouco no Guarani. A pergunta é simples. Também não jogou muito na Ponte. A pergunta é simples. Pois não. O Pacheco, ele jogou um pouquinho mais no Guarani ou jogou mais na Ponte? Ou não deu para variar? Edu, a pergunta que você acabou de fazer não tem resposta. Porque ele participou pouco dos jogos da Ponte no Campeonato Paulista. Eu acho que ele é um cara, assim, que não compromete. É um zagueiro disfarçado de lateral. Você não vê o Pacheco passar do meio campo, por exemplo. É muito difícil. Porque é a característica dele. Então você precisa, em algumas circunstâncias, ter um jogador com essa característica. Agora, 4 jogadores pelo setor, talvez seja um pouco demais, mas o campeonato é longo, como o Gleger falou, você precisa ter elenco. Eu gosto do futebol dos 4, Edu. Confesso que gosto dos 4. Exatamente. O princípio da coisa é saber se vocês concordam mais com a continuação do atleta e uma breve explicação. Acho legal isso. Muito bem. Vamos lá, o senhor Gleger. O senhor tá quieto aí, mas vai responder, Gleger. Lateral direita, Maguinho, Pacheco, Luiz Felipe, João Gabriel. Vou pegar no seu pé, Gleger. Vamos, Gleger! Pra mim, titular, Maguinho. Maguinho. Pacheco a segunda opção. Uhum. O Luiz Felipe eu também ficaria, porque ele é um jogador polivalente, né? Ele joga em várias posições. Inclusive já jogou até de lateral esquerdo, né? Joga por dentro como volante, joga de lateral direito. Luiz Felipe é um jogador importantíssimo, principalmente para um campeonato como a Série C. E o menino João Gabriel, Edu, é um menino, né? Então merece essa oportunidade. Eu também ficaria com os 4. Eu acho que a Ponte está bem servida na lateral. Aliás, das duas laterais. Daqui a pouco a gente vai falar da outra, né? Uhum. Mas na lateral direita, para mim, está bem servida a Macaca. Eu tenho uma surpresa hoje. Nós vamos relembrar. Eu selecionei 2 jogos pelo YouTube, hein? Você vai colocar no YouTube, vai ser legal.
uma goleada do Guarani 93, meteu 8 no Remo. Vamos recordar os gols, escalação, detalhes. E tem o jogo da Ponte de 81, 6-1 no Taubaté. Vamos lembrar a Ponte de 81 e tal. Foi exatamente após a partida daquele derby, 3-2 do Majestoso. A Ponte ganhou o primeiro turno, o gol do Odirley, o gol da Fepasa. Seu Edu, lembrou. Quando terminou aquele jogo, a primeira partida após aquele fato foi um Ponte Taubaté no Majestoso. E a gente vai recordar aqui os gols, ok? Zagueiros, CH, na entonação, Simon, Vicente Concha, Matheus Silva, Sérgio Rafael, incluo o Arthur. Se não quiser, não tem importância, eu coloco na lateral esquerda, mas vou incluir o Arthur aqui. Nilson Júnior foi embora e o menino Edson sumiu. O Joilson também parece que não ficou. Zagueiros, precisa reforçar, CH? Urgente. O Concha pode devolver. Não aprovou. Sérgio Rafael e Matheus Silva, eu tenho uma grande dúvida. O Simon começou bem e terminou mal. É o Emerson, né? Que o Emerson é zagueiro também. Emerson, ok, perfeito. Que e tem volante, outro que é né? zagueiro também, o Danilo Barcelos. Mas isso na confusão da cabeça do Valentim. Na minha, não. Na minha, não. Olha, não consegue jogar de lateral esquerdo. Perfeito, deixa no banco. Joga 30 minutos como lateral. A não ser que ele não consiga, ele não queira mais jogar como lateral. Então... Olha, Edu, o Concha não dá. O Pedro sumiu, também não dá. E o Matheus Silva e também o Sérgio Rafael, eu tenho uma grande dúvida. É melhor ir ao mercado e contratar pelo menos 2. Um canhoto e um destro. Eu faria isso. A imagem contra o Concórdia não foi favorável a Vicente Concha. Não foi. Desastre. Aquele gol de empate do Concórdia irritou plenamente esse CH. Ó, tem um recado pra você aqui, ô Greger. Tô falando que vou pegar no seu pé hoje, não sei porquê. Manda aí. Você tá hoje comigo. Ô, seu Greger, boa tarde, Edu. O Greger tá de brincadeira. Falar que mantém esses 2 pés de rato pra compor elenco, esses 2 não servem nem pra jogar na várzea. Abraços, Edu. Thiago Belmiro de Campinas e os zagueiros da Ponte, Greger Simon. Grande Thiago Belmiro. Agora eu queria fazer uma pergunta para o Thiago Belmiro e também para todos os pontepretanos. Quem foi o time que menos tomou gol no Campeonato Paulista? Campeonato Paulista, bem, hein? Saiu bem, hein? Campeonato Paulista, que é o melhor campeonato, o campeonato mais disputado do Brasil e de maior índice de qualidade técnica do Brasil. A Ponte foi a melhor, né? Foi a melhor defesa. Então aqui eu não estou defendendo, eu não tô sendo embasado em cima de 1 ou 2 jogos. É de uma regularidade. Eu disse isso hoje no programa da TV também, que eu seguraria o Sérgio Rafael pela continuidade, mas não para ele, olha, não, é titular absoluto. Não é isso. Porque eu também não estou avaliando o jogo pelo jogo do Concórdia, tá? Porque para mim o jogo do Concórdia é uma outra situação. Agora, não tenha dúvida de que se conseguir ir no mercado, trazer mais qualidade, opa, seria maravilhoso e eu estaria aqui defendendo, né, a contratação de mais zagueiros. Porém, Edu, é um time que teve a melhor defesa do campeonato, que teve num esquema que a gente até estava brincando, né, uma bagunça organizada que deu certo. A Ponte fez a 4ª melhor campanha no Campeonato Paulista. Então, eu não estou defendendo embasado em cima de um jogo e 2, em cima de uma campanha de um Campeonato Paulista. Agora, quando faz um campeonato ruim, briga para não cair, aí o torcedor fica, mas vocês têm que... Eu falo lá, quando tá brigando para não cair, e falo também onde a Ponte, para mim, foi a 4ª melhor campanha do Campeonato Paulista, em 16 times. Então é indiscutível. E para mim, respondendo a pergunta do nosso ouvinte, Edu, a Ponte foi a defesa menos vazada do Campeonato Paulista. Agora, CH, na lateral esquerda, o Danilo Barcelos, ele é o único, porque a Ponte, o Arthur pode jogar lá, mas tá jogando de zagueiro. De vez em quando, quem quebra o galho é o João Gabriel, que também é deslocado para a lateral esquerda. A Ponte precisa urgentemente do lateral esquerdo, né? Você viu o quanto que Danilo Barcelos ficou cansado contra o Concórdia, tem 33 anos, sua 3ª passagem. Me desculpe, no elenco
pode ser que tenha outro, não de ofício, mas que quebra o galho na esquerda, hein, CH? Precisa, Edu, precisa. Nem me pergunte essa coisa de Danilo Barcelos de quarto zagueiro e também de lateral. Não me pergunte, que eu não concordo com nada disso. Ele faz do jeito que ele quiser, ele é pago para isso. O time dele fez uma boa campanha no Campeonato Paulista. Eu não estou discutindo isso. No meu conceito, da maneira que eu vejo o futebol, o Danilo Barcelos jamais seria meu quarto zagueiro. Nem com 3 zagueiros, nem com 2, nem com 4, nem com 5 zagueiros na última linha. E eu não faria isso. Ele não tem preparo físico, então ele não pode jogar como titular, como lateral esquerdo, porque zagueiro ele não é. Aliás, o Arthur na quarta zaga é muito melhor que ele. Só que alguém tem que avisar o professor Valentim, né? Que nessa aí ele passou o campeonato inteiro com essa insistência e eu não concordo com isso. Não concordo. Agora, precisa contratar na posição, sim. Os dois são jogadores muito úteis, são jogadores bons profissionais, caras experientes, manteria no grupo, mas precisa contratar mais um lateral esquerdo. Ô Gleger, eu tomo a liberdade de ir com você com os volantes, porque é uma coisa óbvia que está acontecendo na lateral esquerda, que tem aí praticamente só o Danilo Barcelos. Então vamos para os volantes. Tem esse menino, né? 37 anos. Edu, mas tem o Arthur Souza também, né? Oi? Numa emergência, o Arthur faz a lateral esquerda. Sim. Então, assim, a Ponte tem 2 laterais esquerdos, o Danilo Barcelos e o Arthur. E para trazer hoje o melhor desses dois, né, Greg? Vai gastar um dinheiro, porque lateral esquerdo, é caro. Edu, é importante a gente ressaltar isso, né? E é muito importante que nós estamos falando aqui da Ponte Preta, que é um time de Série C, gente. Nós estamos analisando um time que vai disputar um campeonato da Série C. Se a Ponte tivesse, olha, a Ponte vai disputar o Campeonato Brasileiro da Série A, eu estaria dizendo aqui, gente, então pode mandar todo mundo embora, tem que contratar um time novo. A Ponte vai disputar a Série C. Nós estamos analisando o time da Ponte Preta, com o recurso financeiro que a gente sabe como funciona. Então não adianta a gente ficar iludindo o torcedor. A Ponte tem dinheiro, por exemplo, para contratar o Gustavo Gomes, do Palmeiras? Tem dinheiro para contratar lá o Zé Ivaldo, lá do Santos? Aquele menino lá, o Gustavo Henrique, lá do Corinthians, né? Pega um outro zagueiro aí. Então é isso que a gente tem que analisar. Eu analiso em cima daquilo que a gente sabe que é possível para o time e para aquilo que vai ser disputado. Então, por exemplo, você estava falando agora aí, a Ponte, por exemplo, tem bala e dinheiro para contratar um lateral melhor do que Arthur e Barcelos? Não. E aí, se você me perguntar, Arthur e Barcelos são boas contratações para um time que vai disputar a Série C? Claro que são, hein? Claro que é, sem dúvida nenhuma. Ô Vinícius Jardim Esmeraldino, um abraço pra você, viu? A gente vai fazer a mesma coisa que o Guarani, tá? O Catarino vai falar do Guarani, a gente vai analisar o elenco também. E no começo falamos bastante do caso do João Marcelo, a ida dele pro Atlético Mineiro, várias mensagens no ar, tá bom, Vinícius? Um abraço pra você, muito obrigado, viu? Vamos lá, e os volantes, hein, Gleger? O Rodrigo Souza não estreou ainda, teve um problema no treino, 37 anos, veio do São Bernardo, tem o Léo Oliveira, tem o Dudu. Não sei se dá para segurar o Dudu. E que mais? O Emerson, que joga de volante, está sendo aproveitado como zagueiro, e o Lucas Cândido. E aí, Gleger? Eu acho que de volante a Ponte está muito bem servida também. Fazendo a mesma análise que eu fiz agora. Por exemplo, tem a questão do Emerson, né, que fez ali um papel de um terceiro zagueiro na grande maioria dos jogos. Mas a função dele é um volante. Então, se você em algum momento precisar de uma função diferente, ele sai dali do miolo de zaga para fazer um primeiro volante. Né? Tem alguns jogadores interessantes, Lucas Cândido, o próprio Dudu, né? Qual que é o outro volante aí que você estava falando? O Rodrigo Souza, que não estreou ainda, o Léo Oliveira, Souza, tem o Dudu, tem o Emerson, tem o Lucas Cândido. O Léo, né? Isso. Tem o Léo também. Então, assim, para mim a Ponte, é um dos setores que a Ponte está tranquila também, é a volância. Para mim, sem dúvida nenhuma. Para você, CH, os volantes. Então, isso que o Gleger colocou, me permite, Edu, voltar um pouquinho. Sim. Né? Quando o amigo colocou aqui, para a gente debater, né? Cada um tem a sua opinião, eu não comento a opinião de ninguém. Cada um tem a sua, eu respeito todas. Só que tem um detalhe muito importante. Para a gente analisar sem saber qual é o orçamento, não dá nem para começar. Nem para começar a analisar. Então eu não sei qual orçamento que a Ponte tem. Claro que eu não sei. Então, para responder a pergunta do amigo,
eu tenho que responder tecnicamente, dentro do meu conceito, cada um tem o seu. Então, se tem dinheiro para contratar ou não, isso é um outro capítulo. Porque se você trabalhar em cima dessa informação que ela não se confirma, mas se especula, que a Ponte não tem dinheiro, esqueçam. Joga com esse time que vai atravessar o campeonato todo. Nós não precisamos analisar nada aqui. Né? Mesma coisa que analisar resultado. Ah, ganhou, tá legal. Perdeu, tá tudo ruim. Não é assim. Não é assim. Então, diante daquilo que foi apresentado no Campeonato Paulista, tem coisas boas e tem coisas ruins. É natural isso. Em todas as equipes de futebol é assim. E é isso que nós estamos fazendo agora. Cada um dentro da sua realidade e sua verdade, analisando dentro do prisma que cada um analisa futebol. Não é? O meio-campo, falta jogador. Falta jogador. Tem confiável Lucas Cândido e Léo Oliveira. O restante é o Dudu, por exemplo, eu não consegui assistir nenhuma partida que ele jogou bem. Não foi o Dudu que eu conheço, porque quando ele chegou eu elogiei. Aqui na Ponte, não sei se o problema é esquema, se o cara não gosta da cidade, se o cara não gosta do treinador, ou se ele está com algum problema particular, mas ele não está jogando bola. Aí você vai ter que ficar você vai ter que estar removendo montanhas e picos para você bancar o cara que deve ir embora. O Dudu tem proposta da Série B. Então, é assim, eu sei que a realidade da Ponte é muito delicada. E do Guarani também. Agora, tecnicamente falando, está faltando jogador ali. Porque o Emerson não é mais volante, ele pode ser utilizado. Mas o Emerson do ano passado, lembra, Edu, quando ele era utilizado na frente dos dois zagueiros? Sim. Meu Deus do céu, cara, parecia um navio aportando no cais, de tão lento. Não dá dinâmica de jogo. É muito diferente o Léo Oliveira e o Lucas Cândido, mas muito diferente. Também pode jogar por ali. Era Emerson Santos e como é que chamava? Ramon Carvalho. Meu Deus do céu. Tinha que cair para a Série C mesmo. Não tinha jeito. Meu Deus do céu. Então é isso. Ali na volância, na minha modesta opinião, precisa contratar pelo menos mais 2, Edu. Tem uma fonte que me confidenciou que o Dudu, a Ponte está tentando, mas ele não quer ficar, tá? Vai ver se segura o samba com o Dudu aí. Meia, vamos lá, galera. O Pedro Vilhena foi embora, não sei se agradou ou não. O São Paulo emprestou, mas já se sabia que ele ficaria só pro Paulistão. O Serginho joga mais que o Pedro Vilhena. Tem ainda o Elvis, está machucado, e o menino Pedrinho da base, Gregor. Eu disse hoje no programa da TV que a Ponte ela precisa de 2 contratações para início da Série C, sem gastar um centavo. Sabe qual que é as duas, Edu? Gé e Elvis. Porque, por exemplo, se você tem o Serginho e o Elvis, bem, eu tô dizendo o Elvis bem, né? Na parte clínica, na parte física, né? O Elvis que esse ano aqui voltou com um biotipo melhor, né? Mais físico, isso é importante. E aí você tem o Serginho como uma opção. Então você passa a ter 2 meias de qualidade. E tem um menino aí, como é que chama o menino aí que você falou? Serginho? Não, o outro. O Pedrinho. Pedrinho, né? Pedrinho tem esse menino também, tem o Pedrinho também. Então você já tem algumas alternativas. Então pra meia, o Elvis se recuperando e voltando legal, voltando beleza, eu não contrataria ninguém, porque tem o Serginho aí como opção, como segunda opção pra meia. Você precisa de 3, 4 meias? Não precisa. Você precisa de 2 meias de qualidade. O Serginho vem de um título ano passado de Série B, jogando pelo Santos. Ah, mas o Serginho não era titular, mas jogou bastante jogos na Série B, hein? Eu acompanho bem o Santos, é só dar uma olhadinha aí. O Serginho, inclusive no final, ali na reta final, ele foi muito utilizado pelo Carille. Então é um bom jogador. O Elvis, titularíssimo na Série C. O CH estava falando hoje isso, e é verdade. Na Série C pede muito bola parada, né, Edu? Aquele jogo truncado, aquele negócio. Aí você vai na bola parada e define. A Ponte tem isso aí, tem o expert na bola parada, que é o Elvis. Então olha pra você ver, que baita contratação esse retorno do Elvis, bem tecnicamente, clinicamente falando, né? E a parte do biotipo, que a gente sabe que o Elvis tem problema com o peso, do jeito que ele estava aí no início do Paulistão, show, muito bom. Então as 2 contratações para mim seriam ótimas, Gé e Elvis. Lembrando que a Ponte contratou o Diego Tavares, da meia, 33 anos, veio do Paraná.
vai ser a 17ª equipe na carreira de Diego Tavares. CH, você falou dos meias? Pedro Vilhena foi embora, tem Serginho, Elvis, Pedrinho da base, agora Diego Tavares. Não falei. Eu quero dizer o seguinte, eu não tenho a mínima ideia como o Elvis vai voltar. Isso que o Gleger acabou de confirmar é a minha tese. Série C vai ser um campeonato muito truncado e eu não acho fácil, tá? Não acho fácil. Acho um campeonato complicadíssimo, principalmente, é só pesquisar um pouquinho sobre os participantes da Série C desse ano. Vocês vão entender rapidinho que o campeonato vai ser duro. E um campeonato duro, jogado em gramados não ideais, em estruturas não condizentes, diferente da Série B, a bola parada vai ser essencial. Aí entra o Elvis, né? Mas precisa de um reserva. O Vilhena não vai deixar nenhuma saudade, teve todas as oportunidades, e que ele seja muito feliz em outro lugar. Eu gosto do Serginho, acho um jogador muito inteligente, mas eu acho que ele deveria ser utilizado de uma maneira diferente. Qualquer dia a gente debate sobre isso. Como é que chama o menino que chegou aí? Menino não, mais de 30 anos. Tá aqui, o nome dele é Diego Tavares, veio do Paraná Clube, 33 anos. A gente conhece o Diego Tavares, é um jogador que precisamos ver, né? Precisamos ver. Lá atrás ele surgiu assim como um cara muito diferente, mas ele vai ser banco do Elvis. Vai estar motivado, vai estar afim, vai ajudar? Não sei. De qualquer maneira, eu contrataria pelo menos mais um para a posição, Edu. Bom, de atacante, todo mundo sonhando com a volta do Gé, né? Esse Jean Dias deve ter ido bem, 34 anos, foi gol de cabeça contra o Santos, no derby sofreu os 2 pênaltis. Tem Bruno Lopes, que marcou 2 gols contra o Noroeste, depois não entrou mais como titular. Darley, algumas vezes como titular. Everton Brito tá para renovar, não sei se tava para renovar, não sei se renovou, tá? É isso aí, a volta do Gé, vamos lá. E o Renato, um puxãozinho de orelha. O Eberlin disse, Renato chamou o Eberlin que falou isso aqui. O Renato, ele tá inconformado que ele não conseguiu jogar bem, não conseguiu a melhor performance, está devendo, ele quis continuar e aceitou uma redução de salário. Renato tem entrado, teve um lance, se não me engano, no derby, que ele perdeu uma bola que quase deu problema, e contra o Santos, se bem que o Santos perdeu várias oportunidades também, mas no final do jogo, o portão de entrada, ele perdeu o gol incrível que o goleiro defendeu. Vamos lá, Greger, Jean Dias, Renato, Bruno Lopes, Darley, Everton Brito e Gé, volta ou não? Oi. O único desses todos aí que eu não ficaria é com o Renato. Ah, mas o Renato pediu para baixar o salário, redução, não tá bem, mas é a segunda chance que foi dada a ele, né? O restante, Edu, eu acho que eu ficaria sim, acho que tá bem servido. No esquema que o Alberto joga, a grande maioria das vezes joga com 2 homens à frente, né? E um meio mais volátil, chegando um pouco mais, encostando. Tem dado certo isso, deu certo isso no Campeonato Paulista. Não acredito em mudança em esquema, não acredito muito nisso não, hein? É uma peça aqui, um ajuste ali, ok. Mas mudanças radicais, eu conheço o Alberto, ele não vai ter muita mudança radical não. Então, para mim, desses todos os nomes aí ditos, apenas o Renato eu não ficaria. E para você, CH, quer que eu repita os nomes, os atacantes? Não, mas antes eu queria fazer uma pergunta para o Gleger. Gleger, por favor, discorra sobre ataque volátil. Ou atacante... Um atacante volátil de mobilidade e movimentação. Tá bom, obrigado. Eu sabia, mas é importante que o nosso ouvinte tenha o esclarecimento. Ó, é o seguinte... Renato não ficaria, Darley não ficaria. O Gé é uma bomba relógio. Ninguém sabe o que ele vai aprontar. Primeiro, a contusão foi séria. Ele vai conseguir jogar sem medo? Vai voltar no mesmo performance que ele estava lá no primeiro semestre? E a cabeça dele, como é que vai estar? Vai estar na ponte? Ou ele vai continuar forçando saída? Aquela coisa que a gente conhece... né, colecionar uma sequência de cartões. Eu estou falando tudo isso porque se tudo estiver dentro dos eixos, ele ajuda muito, não há dúvida. E ouso dizer, e o que os meus companheiros já disseram também, né? Eu ouso dizer que se no ano passado ele estivesse jogando as 10 partidas finais, a Ponte não teria caído, mesmo com todas as lambanças que o time fez, mesmo com tudo.
Agora, eu não tenho essa resposta. Saber efetivamente se o Gé vai voltar em forma. Tem o Everton Brito também, que eu não sei se você colocou como atacante ou como meia. Outro que eu ficaria com ele. Ele tá para renovar, não sei se renovou, viu, CH? Mas a Ponte tá fazendo esforço para ficar, eu acho que vai ficar. Agora, Renato e Darley, Edu, desculpe, de jeito nenhum. Muito bem, o amigo Batista já na fita, hoje meu doutor comercial, ontem Atlético Mineiro 4-1 no Manaus, Copa do Brasil no Mineirão, o Hulk não jogou, o Rony, né, caiu como uma luva no Atlético Mineiro, hein, do Palmeiras pro Galo, e você sabe que o Atlético Mineiro tá invicto esse ano, vem de 8 vitórias seguidas, né, aliás, os invictos do Brasil, os grandão, Atlético Mineiro, Inter e Vitória do Thiago Carpini, tá bem, hein? Tá bem, Atlético Mineiro ganhou até aqui 5 milhões na Copa do Brasil, somando a vitória de ontem. E vai começar a final do Mineiro, Atlético e América. O América foi eliminado da Copa do Brasil. Primeiro jogo é agora no Mineirão, final de semana. Oi, amigo Batista, 18h23. Desktop, eleita melhor internet do estado de São Paulo. Oferece conexão 100% fibra ótica, de alta performance, com mais de 1 milhão de clientes conectados. É a escolha perfeita para quem ama acompanhar o futebol campineiro com qualidade e velocidade. A Desktop é patrocinadora oficial dos Gigantes, Guarani e Ponte Preta. A Desktop está presente no dia a dia de quem busca qualidade, ultra velocidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99 ao mês, você garante planos de 200 mega a 1 giga de velocidade. Quer uma internet campeã? Então ligue para 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas espalhadas pelo interior e litoral paulista. Assine Desktop e garanta conexão de alta qualidade para você e a sua família. Desktop, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Acesse desktop.com.br agora mesmo. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Muito bem, 18h25, ouvinte no ar da Bandeirantes. Oi, Edu Pinheiro. Opa. Boa tarde, tudo bem? Boa Como tarde, vai as meu coisas? amigo. Aqui é o Edson Lençoni da Chácara Primavera. Opa, Falar abraço. da diretoria do Guarani é brincadeira, né? Você já foi. Espera um pouquinho só, já foi. Boa Nós tarde, vamos para o Edu. próximo. Aqui quem tá falando é Alexandro Centro. Ô, Alexandro. Tenho 51 anos, Ponte Pretano. Sim. Eu trabalhei, eu desci essas patinetes tudo no sábado aí, mais de 400 patinetes. Edu, é uma delícia andar nessas patinetes, velho. Pode acreditar. E quem comanda essas patinetes são os russos. Então, o aplicativo que a gente tem aqui, da Jet, chama Jet, né? Jet, E ela anda só 20 km por hora. Se as pessoas tomar cuidado, não é perigoso não, né? Mas tem que tomar cuidado, né? E realmente, cara, eu tinha tanta coisa para fazer, em 20 minutos eu fiz tudo em vários lugares. É muito prática, né? Eu usei capacete, né? Vai falar pra você, cara, é uma delícia, cara. Se um dia você andar de patinete, você nunca mais vai esquecer. Entendeu? Você vai falar assim, nossa, falei mal da patinete, mas é gostoso pra caramba. A patinete é bom demais, mano. E eu troco a bateria de madrugada dessas patinetes. Eu tenho 51 anos e falar pra você, me renovei. É uma delícia, cara. É uma delícia mesmo. Principalmente quando você sai aí no rolê de madrugada com ela. Valeu? Valeu. Edu, Vou sair da Alexandro Padoca. Centro, Lá da Ponte Piracã, eu vou pegar Pretano, da uma. pele até o osso, movida a bateria elétrica, 100% carregável. Amei andar de patinete. Para com isso, Edu. Deixa o jovem andar. Daqui a pouco os coroas também estão andando. Monta numa patinete, Edu, e dá um rolê, mano. Dá um rolê que você vai gostar pra caramba. Ah, você já pensou saindo da Piracã, pegar uma patinete e vem aqui pra Band? Sensacional, né? É que não vai, só a patinete, ela vai até o final ali da
da Norte Sul, mas aí eu deixo o carro na farmácia, tem um balão ali da farmácia e pronto. Vou fazer isso. Muito obrigado, viu? Mais um no ar da Bandeirantes. Ei, Edu. Opa. CH, Tigrão. José Carlos, São Sebastião, São Paulo. Ouvinte Bandeirante. Sim. Diariamente. Muito bem. Estou indignado com a não convocação do Hendrick pelo senhor Dorival Júnior. É lamentável. Essa é a minha opinião. Muito Bom bem. programa e até uma próxima oportunidade. Hein? Participe sempre, meu amigo. Nós é que agradecemos. O realmente Hendrick não foi convocado para os 2 jogos aí contra a Colômbia, lá em Brasília, e contra a Argentina, em Buenos Aires. Vamos lá para o intervalo? Intervalo na sequência, noticiário do Bugre com Catarino. Pulou 18h29. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Emerson Canadá Veículos. Comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais, todos revisados e garantidos. Sempre trabalhando para sua satisfação, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Comprove, faça uma visita e conheça a variedade no estoque. Emerson Canadá Veículos, Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo 19-3278-4461. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto entre Bahia e Boston River, hoje, quinta-feira, 21h30 no Estádio Centenário, em partida válida pelo jogo de ida da terceira fase preliminar da Copa Libertadores da América, a última fase antes da fase de grupos. O provável Bahia do técnico Rogério Ceni com Marcos Felipe, Gilberto ou Luciano Juba, Gabriel Xavier Canu e Ramos Mingo, Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro, Pulga, Ademir e Lúcio Rodrigues. O Boston River do técnico Jadson Vieira, Antunes, Acosta, Gomes, Bortagaray e Martínez, Vera,
Chapini e Bárcia, Lopes, Adamo e Gutierrez. Apita o jogo o paraguaio Juan Gabriel Benítez. O árbitro de vídeo será Ulisses Meirelles, também do Paraguai. 21h30 tem o Bahia em campo pela Libertadores da América. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. 18h33, informações do Guarani, Vladimir Catarino. O Edu, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. E o Bugre não terá mais o atacante João Marcelo, né? Uma das principais revelações aí do time na temporada. Ele que foi muito bem na disputa da Copa São Paulo, marcou 5 gols. Outros 4 foram marcados na disputa do Campeonato Paulista. João Marcelo acabou acertando com o Atlético Mineiro. O Guarani que buscava a renovação contratual dele, o seu contrato venceria no mês de janeiro, possibilitando aí com o aumento do seu salário também o aumento da multa rescisória, mas acabou não dando tempo, né? O João Marcelo já acertou com o Atlético Mineiro. O Guarani divulgou uma nota em seu site oficial, mas não deu detalhes sobre a saída, também não divulgou valores nem percentual dos direitos econômicos que seguirá com a equipe alviverde. João Marcelo, que fez apenas 12 jogos pelo profissional bugrino, já não está mais em Campinas. Ontem, inclusive, estava assistindo o jogo do Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. O Paulo Brax, que é o coordenador de futebol do Atlético Mineiro, ele detalha como foi essa negociação envolvendo o atacante João Marcelo, que deixou o Guarani. João Marcelo, oportunidade boa para dizer que pela segunda vez comigo, a gente começa uma negociação bem mineiro, bem tranquilo, com as pontas todas firmes. Quando falo ponta firme, é o clube do outro lado, que o atleta detém vínculo, e os agentes e o staff do jogador. E no meio dessa negociação surge um clube, geralmente um clube também de camisa, rival nosso, e faz uma proposta indecorosa ao jogador, aos seus empresários, e tenta atravessar o negócio. Já é a segunda vez que fazem isso. E eu, obviamente, não vou citar o nome do clube, mas o clube sabe o que fez. E o João Marcelo, que é um atleta que esse ano fez 5 gols em 5 jogos na Copa São Paulo, no Campeonato Paulista também fez gols importantes. É um atleta de 20 anos, 2005, uma projeção muito grande, um jogador que a gente prospectou e a gente trouxe para BH. O atleta foi ao CT, foi à Cidade do Galo. A gente conseguiu segurar essa informação até de noite e o atleta está aqui. O atleta viu o jogo, acompanhou com seus empresários, com o Saulo, com o GG, que foram pontas firmes nesse processo. Não é jogador do Atlético ainda, porque amanhã a gente está com a previsão de assinar o contrato, mas se tudo der certo vai ser jogador nosso, também dentro dessa nossa política de ter um elenco equilibrado nas competições que nós temos no ano e um jogador que a gente avaliou muito bem e que está sendo disputado dentro do mercado. João Marcelo também tinha aí uma sondagem por parte do Corinthians, né? Mas por ser mineiro, por ter raízes aí com familiares, torcedores do Atlético e também por buscar mais possibilidade de jogar, foi que ele optou pelo Atlético Mineiro. O técnico Cuca, que vai comandar o João Marcelo lá no Galo, fez elogios ao atacante ex-Bugre. O João Marcelo é um jovem também muito promissor, né? Um jogador de velocidade, de força, de arranque. Esse tipo de centroavante que os treinadores, a maioria, gostam de ter. Então eu acho que foi uma grande aquisição que nós fizemos.
quanto também vai precisar maturação. Boa sorte ao João Marcelo, né? Não dava mais para segurar o assédio para cima do jogador, era muito grande. Bugre que já regularizou o seu primeiro reforço para a Série C, Lucas Macedo, já está no bid, inclusive está à disposição do técnico Maurício Souza. Guarani segue no mercado, além do Pablo Baianinho, também está de olho no Albano, meia da Inter de Limeira, né? A Inter acabou caindo para a Série 2 do Campeonato Paulista, mas o Albano foi bem, né? Jogou bem aí, inclusive fez gol na partida contra a Ponte Preta. O Albano está muito perto de ser reforço do Guarani. O Bugre estreia no Campeonato Brasileiro da Série C, jogando em casa, no Brinco de Ouro contra o Maringá, lá no fim de semana de 13 e 14 do mês de abril. Meu caro Edu. Obrigado, Vladimir Catarino. Olha, o caso João Marcelo já foi exaustivamente debatido no início do nosso programa, sua transferência para o Atlético Mineiro e tal. Já o Greger, assim como fiz com a Ponte e o CH, analisando aí o elenco do Guarani, como é que tá nesse momento, quem que tá dono da posição e se precisa de reforço, tá bom? Antes, porém, o amigo Batista, o meu locutor comercial de hoje, diga lá, Batistão. E agora eu vou falar do Sicredi. Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. E o Sicredi acredita na força da cooperação. Por isso, trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi, você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Então, analisar o elenco aqui, eu vou fazer no ping-pong, cada um faz uma posição. Claro, evidentemente, se o comentarista quiser depois falar de uma posição que ele não comentou, fique à vontade também. Mas vou fazer no ping-pong. Greg, goleiros. Gaban Mesquita, dono absoluto. Tem hoje na reserva o Emerson Júnior, que ainda não jogou. E tem o Fred Conte, que jogou lá em Mirassol. Na época, o Gaban Mesquita estava machucado. Vamos lá, de goleiros. Tirando o Gabriel Mesquita, também não tem muito o que pensar, muito pouco, né? Fred só uma partida, Emerson Júnior, ele foi formado no Internacional, passou por Figueirense, Atlético Goianiense, quer dizer, não jogou. Tem Álvaro ainda, tem o Álvaro também. Goleiro, como é que tá o Guarani, o Greger? O Gabriel Mesquita terminou muito bem, né, a competição, Edu. Gostei demais. Aquele menino, o Conte fez um jogo, aquele jogo contra o Mirassol, não comprometeu e assim não deu para ter uma noção, apenas um jogo é difícil de se analisar. Eu acho que num todo, num geral, para um campeonato, pelo campeonato que vai disputar o Guarani, eu acho que está bem representado. Eu manteria os três. CH, lateral direita, Lucas Justen, que veio do Fluminense, tem Ian Henrique da base, é uma opção. Tem entrado, mas o titular é Lucas Justen, e tem o Cauê Rafael, que disputou a copinha. Se tiver outro lateral, eu coloco depois aqui. A princípio é isso, CH. Precisa reforçar? Não, no setor não, Edu. Os três, eu ficaria com os três. Olha, zagueiros, Greg, a dupla tem sido aí o Rafael Rodrigues, ou simplesmente Rafael, e o Lucas Rafael. Essa tem sido a dupla que mais jogou, que mais apareceu. Tem o Titi como opção.
O Caio Dias parece que foi embora. O Alan Santos se machucou assim que chegou, não jogou ainda. O Alan Santos. E Série C, Série B para zagueirada é complicado. Machuca fácil, suspensão sempre, cartão amarelo e tal. É complicado, hein? Tá bom, precisa mais, precisa trocar. Como é que está de zagueiros o Guarani, hein, Gleger? Olha, Edu, como é que chama o zagueiro que estava contundido aí? Alan Santos, né? O Alan Santos, exatamente. Ele chegou aqui, retornou inclusive para o Guarani, né? Já passou em 2023. Sim. Exatamente. Com o retorno do Alan Santos, eu acho que o Guarani precisa ir ao mercado. Eu traria, se ele retornar bem, estiver bem fisicamente e tal, estiver à disposição, com os dois que vinham jogando. Mas o Titi, eu acho que o Guarani precisa de mais um zagueiro bom, experiente, para vir disputar a posição aí com esses que estão aí. O Márcio Silva também, o ano passado se machucou, mas que coisa, não? E retornou um pouquinho agora também, é outra opção também. CH, na lateral esquerda, Emerson Barbosa ganhou corpo, titularíssimo, acho que jogou todas, hein, esse ano, hein? Emerson Barbosa, se não me engano, atuou em todas, salvo engano. Tem Vinícius Cauê, também com opção, e o Guarani está atrás, já foi noticiado aqui, o Bugre atrás de lateral esquerdo, por questões óbvias, né? Precisa de gente que não tem, ou não precisa, CH. O que seria ganhar corpo, Edu? Ele ganhou corpo, ganhou confiança, ele foi jogando, ele se lançou à frente, vários cruzamentos, não chegou a ser um Jamerson, mas 2025 chegou clareado para Emerson Barbosa, CH. Também não podia jogar pior do que jogou no passado, né? É um jogador muito duvidoso, precisa contratar no setor, sim. Ele esteve bem no Campeonato Paulista, é verdade, mas eu ainda não tenho confiança suficiente para dizer, esse é o titular e estamos conversando. Então eu contrataria na posição. Eu vou seguir com você, por quê? Porque o Gleger analisou zagueiros, que tem várias opções. Lateral esquerda tá mirrado. Então agora eu vou para a volância, você faz a volância, Gleger faz a meia. Então na volância, Anderson Leite, tem o Giva, que depois virou... Como é que é o nome dele mesmo? Ele marcou um gol Giovani. Giovani, né? Depois a assessoria pediu para que chamássemos de Giovani. Isso. Então tem Giovani e Giva, Matheus Sarará, tem o Natan Camargo, que vocês gostaram, Vinícius Iugi, com opção também. Enfim, são esses aí os que mais se sobressaíram na volância, né? Há recomendações, CH, precisa de reforço, o que você acha? É o setor mais carente do Guarani. Só tem um jogador aí que tem a minha confiança, que é o Natan. O restante, Anderson Leite, Sarará, não funcionou no Campeonato Paulista. Está muito claro. Então, já que a gente está fazendo a avaliação para projetar o Campeonato Brasileiro, eu estou dizendo tecnicamente. Agora, se é possível buscar no mercado ou não jogadores melhores do que aquilo que já está aí, eu não sei, isso não é uma coisa que me cabe. Mas o que esses caras fizeram no Campeonato Paulista não credencia para continuar. Portanto, pelo menos 3 meio-campistas, um primeiro volante, um segundo volante e principalmente um meia de articulação. Olha, a meia, o Guarani contratou Pablo Baianinho, 21 anos, emprestado pelo Vitória. Não sei se você, Greg, interpreta isso como uma aposta. Pablo Baianinho, então vamos incluir aquele aqui. O Isaac, não sei se decolou ou não, voltou de novo para o Guarani, terceira passagem. Não foi titularíssimo. Tem Daniel Júnior, que pertence ao Vitória, Caio Melo, enfim, o Guarani não tinha meia. Tanto é verdade que entrou aí alguns jogos, por exemplo, entrou com o número 10 aí o João Vitor, né? Com o número 10 entrou o Anderson Leite, eu lembro disso, não é verdade? Agora estava com 3 volantes, enfim. É uma posição muito carente, Gleger. Meias, como é que você acha que está a situação do Guarani? Eu acho que precisa contratar. O meio de campo em si, o CH estava falando dos volantes, eu concordo. E a meia também. O Guarani precisa contratar, precisa se reforçar. É uma posição importante, né? O campeonato é pesado, é duro. E assim, se você não tiver pelo menos jogadores experientes, principalmente nesse setor, você vai ter problema. Você vê o final aí do Campeonato Guarani aí, começou bem e tal, né? No final, as coisas apertaram
e aí o Guarani não conseguiu manter o mesmo nível lá do início, acabou não classificando o Campeonato Paulista, né? Ficando ali, passou um campeonato tranquilo, mas, enfim, a gente percebia que precisava de jogadores experientes. Para mim, o meia, eu traria 2, eu acho que o Guarani está precisando realmente dessa posição, precisaria de um segundo volante que chega, que dá uma alternativa diferente, entendeu não? E um cara de meia de articulação, um camisa 10 mesmo, que o Guarani há muito tempo que não tem. Tá. Edu. Perfeitamente, CH, pois não? Não, é só para complementar, eu concordo com tudo que o Gleger falou. Sim. Mas é o seguinte, também não passa pelos jogadores que estão sendo especulados da Inter de Limeira. Dizem, tá tudo certo lá com Albuquerque, Albano, desculpa. Posso estar redondamente enganado, não tem problema. Eu venho aqui, peço desculpas e mudo minha opinião. Mas a resolução dos jogadores, principalmente de meio, não passa por nenhum jogador da Inter de Limeira. Você foi muito bem porque isso foi acordado. Cada um faria uma posição, mas o comentarista tem o direito de se manifestar para falar do outro setor também, que não caiu para ele. Antes dos atacantes, agora vou fazer vocês dois, os atacantes. Antes, porém, o amigo Batista pedindo passagem. Vamos lá. E agora eu quero falar da Pisocol. Alô, você que está começando ou já está no meio de uma obra, seja ela grande ou pequena, a dica de hoje é para você que quer evitar ter dor de cabeça. Quando o assunto é argamassa, rejuntes ou impermeabilizantes, a solução é Pisocol. A Pisocol é referência em qualidade, oferecendo produtos que garantem segurança, qualidade e o melhor de tudo, com um preço justo. A sua obra merece o melhor e com Pisocol você pode ter certeza de que está fazendo a escolha certa. Então, não perca tempo, vai comprar material de construção. Peça pelos produtos Pisocol. Com Pisocol, colou, ficou. Presente nas melhores lojas de materiais de construção da nossa cidade. Pisocol é a sua parceira para uma obra bem feita. É tranquilidade para sua cabeça. Pisocol. Os melhores produtos e qualidade em argamassas e rejuntes e também impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Bandeirantes. Muito bem, ora, vamos aos atacantes, começando com o Gleger. Guarani hoje tem, atenção, notícia desde ontem, confirmado hoje, intensamente debatido no início do programa. João Marcelo foi para o Atlético Mineiro, ontem assistiu o Atlético em Manaus, Copa do Brasil. O Guarani não confirma os valores. Os jogadores vão vir para o Guarani, do Atlético para o Guarani, mas também não está confirmado os nomes, não foi esclarecido ainda, a porcentagem, valores, não foi confirmado e nem confirmado pelo Bugre, tá bom? Então vamos lá, João Marcelo já foi, João Vitor, Rafael Bilu, Matheus Regis, Léo Porfírio da base, disputou a Copinha, Léo Porfírio que estreou ano passado, fez um gol lá em Brusque, tem Samuel, tem o Rai Nascimento, tem esse menino Luiz Miguel, que quando chegou veio lá de Viracopos, com o taxista aí, que é o mineiro, conduziu o Luiz Miguel, nos informou aqui no programa Esporte em Debate. Deixa eu ver quem mais aqui, Denis Júnior, Gleger, artilharia do Bugre, e aí? Edu, é assim, eu acho que, você vê, pra mim o jogador mais importante desse ataque saiu, né, que era o João Marcelo. E a gente percebe, né, e teve alguns momentos aí de variações que o Maurício Souza usou um, usou outro, revezou. O único que era o titular absoluto ali era o João Marcelo. E creio eu que o torcedor, o próprio Maurício Souza, concorda com aquilo que eu disse, que o João Marcelo era o melhor de todos. Aliás, a gente tem que dar um crédito aqui, que me mandaram mensagem aqui, a gente falando das negociações, ao Gustavo Rosolém, que é um dos diretores lá, que foi um cara que bancou o João Marcelo desde o início, né? Que fez um primeiro contrato do João Marcelo para segurar o jogador, né? E tem essa negociação agora, mas a gente tem que dar mérito lá atrás para o Gustavo Rosolém. Parabéns ao Gustavo Rosolém, que acreditou no jogador, né? Que deu oportunidade ao jogador, investindo confiança, né? Botando para jogar.
e o jogador está aí sendo negociado com um grande clube de futebol brasileiro. Então, todo o mérito a ele. Então, Edu, respondendo a sua pergunta, eu acho que o melhor dele saiu e acho que o Guarani tem que ir ao mercado e repor as peças, umas peças ou outras muito contestadas. Eu acho que o Guarani hoje precisaria, para entrar forte na Série C, no mínimo 3 atacantes. Eu não sei se eu falei, mas o Guarani contratou o Lucas Macedo, atacante, estava em Portugal, né? Desculpa se eu falei, estou repetindo, 21 anos, veio no Belenenses. Vamos lá, CH. Então, o Lucas Macedo chegou, Luiz Miguel, Léo Porfírio, Eliseu, Matheus Rezes, João Vitor, Bilu, Denis Júnior, Raí Nascimento, artilharia do Bugre, CH. A artilharia que só atira traque, né? Precisa contratar e bastante. Principalmente agora que saiu o João Marcelo. Sei como é que o Guarani vai fazer sem dinheiro para contratar atacante bom. E o único que tinha vendeu a troco de banana, a não ser que o Guarani me explique o que foi feito. Bom, por enquanto eu vou continuar com essa opinião. O melhor jogador tecnicamente saiu. E agora? Tem jogador no mercado na Série A2 à vontade, mas o problema é que o Guarani só vai buscar no Japão, só vai buscar em Portugal, né? Aliás, o seu Pastana é um ótimo profissional, mas está em péssima fase. Péssima fase. Então precisa trazer gente com mais qualidade. No ataque precisa de 3, no mínimo, Edu. Olha, esse negócio de trazer de Portugal, muito boa a sua deixa aí. Luiz Miguel veio de Portugal, chegando agora esse menino aí, o Lucas Macedo de Portugal, outros que também vieram de Portugal. Eu convidei um grande amigo aqui da casa, vocês o conhecem muito bem, meu grande amigo J. Santos, lusitano, muitos anos em Campinas, grande comerciante, inclusive está dando problema na SAF Lusa. E ele lançou, até por sugestão, até modesta parte que eu falei aqui, Jotinha, vai ter que fazer o sanduíche aí, SAF Lusa, ele fez. Mas tá dando problema. Não sei se vai ser aprovado e tal, mas ele vai explicar pra gente, vai explicar por que vem tanta gente de Portugal aqui pro Brasil. Brasileiro vai pra lá, fica pouco e volta. Ei, J. Santos, um abraço, meu amigo. Seja bem-vindo. Olá, meu caro Edu Pinheiro. Que prazer que estar aqui falando com você nesse microfone forte do Rádio Esportivo de Campinas e de todo o Brasil. Claro, essa pergunta que você vem fazendo, ou que está fazendo, em relação aos jogadores brasileiros que vão não só para Portugal, mas para toda a Europa e acabam retornando. Bom, alguns se adaptam melhor. Você sabe que há uma diferença, além da diferença de horário, né? Que temos um fuso horário entre o Brasil e toda a Europa, né? Temos também a alimentação, o Edu, um dos grandes problemas também de alguns jogadores, eu, por exemplo, me lembro de Viola, que foi contratado para a Espanha, uma semana depois já estava de volta porque não tinha arroz e feijão. Então, além de tudo isso, depende também para onde o jogador, qual país que o jogador vai. É um frio tremendo, nós temos temperaturas ainda hoje, né, na Europa abaixo de 0, e esse talvez seja um dos grandes motivos, o problema de adaptação de alguns jogadores brasileiros. Mas a grande maioria faz sucesso em toda a Europa. Agora, precisamente em Portugal, claro, né? E ainda que em Portugal temos a facilidade do mesmo idioma, não é o mesmo sotaque, é apenas o mesmo idioma, mas há muita gente que tem dificuldades em Portugal, por exemplo, no futebol, então é uma coisa doida. A bola é esférico, a grama é o relvado, a camisa é a camisola, o tiro de meta é pontapé de baliza. Então, Edu, é muitas dificuldades que o jogador enfrenta e ele acaba retornando. Deixa eu te falar, né, também já agora aproveitando essa chance que você me dá, falar, né, que o Benfica ontem jogou no Estádio da Luz completamente lotado, perdeu por 1-0 para o Barcelona, né? E teremos na próxima terça-feira nós teremos o jogo da volta, 14 horas e 45 minutos lá no Camp Nou. Claro, perdeu apenas de 1-0 o Benfica e tem muita chance de reverter isso tudo para continuar na Liga dos Campeões. E lembrando também os amigos, né, que amanhã começa a 27ª rodada lá em Portugal, lá na Reboleira.
o Estrela da Amadora recebe a equipe do Gil Vicente aí por volta de 17 horas e 15 minutos, claro, isso hora aqui do Brasil. Edu Pinheiro, um grande abraço para você, é sempre um prazer, e olha, SAF Lusa é o lanche que está aqui no City Bar. Mesmo que a SAF da Lusa venha a não presporar, a não realizar lá na Portuguesa, o SAF Lusa, que foi uma criação de Edu Pinheiro, é o criador do SAF Lusa, e ele continua, esse lanche maravilhoso continuará aqui no City Bar. Ok, Edu? Um grande abraço para você e um abraço a todos os amigos que estão curtindo aí esse programa esportivo. Obrigado, Jotinha. Eu que agradeço, meu amigo. Obrigado pela gentileza. Eu sempre encontro, eu falo assim, lá em Portugal, se não dá Benfica, dá Porto Esporte. Benfica, Porto Esporte, tudo na mesma coisa, e lota o estádio. Ou da Benfica, ou da Porto, ou da Esporte. Oi, amigo Batista, 18h58. E agora eu quero falar da Aroma das Ervas. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. São temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse aromadazervas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Sensacional! É da família Sato. Antônio Sato é o pai e o Glauco Sato é o filho. Família Sato, que comanda a Aroma das Ervas. Isso, Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Olha, um rápido intervalo, depois um pitaco do Tigrão na área aqui também. E a gente vai para perguntar sobre algum motivo dos 3 assuntos, qual que o comentarista vai escolher, hein? As nossas pautas de hoje, né? Notícias do dia, agora 19 horas pontualmente. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadazervas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br.
Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. E como está a manutenção do seu veículo? Atenção para a dica importante da Rocha Autopeças. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos da sua família. E fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita as surpresas desagradáveis. Na Rocha Autopeças, além de fazer a manutenção preventiva comprando as peças, você vai encontrar tudo em peças mecânicas nacionais ou importadas e uma gama completa de peças originais e de reposição. É isso mesmo, Rocha Autopeças há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Confira mais no site rochaautopeças.com.br. Acesse e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. Olha, notícias do dia, vou fazer com o Tigrão aqui, chegando na área. Tigrão pensando, lendo e vai escolher que tema. Qual será? Qual será? Tigrão, segura, meu irmão. Atenção, hein? Após mais um ano, o Neymar volta a ser convocado. Messi, Tigrão. O craque estava fora da seleção desde outubro de 2023, quando se lesionou diante do Uruguai. Dorival anunciou a lista de convocados hoje para a partida contra a Colômbia, lá em Brasília, e contra a Argentina, em Buenos Aires. Segundo assunto, a FIFA vai analisar a possibilidade de aumentar a Copa do Mundo em 2030 para 64 seleções. Lembrando que em 2026, a próxima Copa vai ter 48. E com altos valores, o Palmeiras negociando ingressos para segunda-feira contra o São Paulo, porque tem show lá. Que show que é, hein, Lucas? É lá no Allianz Parque, né? Vai ter um show lá. Para quem é sócio, Tigrão, é de R$ 70 a 420. Para quem não é sócio, não tem nenhum plano, é de 220 a 420 também. Um grande abraço. Boa noite, Tigrão. Seja bem-vindo. Opa, boa noite, Edu. Boa noite. Muito obrigado, um abraço para você também, para os amigos da Bandeirantes. Bom, eu acho que o futebol brasileiro, o torcedor brasileiro, independente de qualquer outra coisa, tem que comemorar muito a volta do Neymar, principalmente a volta do bom futebol e da alegria de jogar do Neymar, de jogar futebol. E como consequência dele estar jogando leve, solto, alegre, fazendo gols, sai sorridente, parece de novo feliz em praticar o esporte que ele pratica com tanto talento.
E em função disso, como consequência disso, ele volta na convocação de hoje do Dorival para esses jogos aí das eliminatórias da Copa do Mundo, ele volta a ser convocado. É motivo de alegria. O futebol brasileiro ainda precisa muito do Neymar. Não fosse a pataquada do seu Tite na última Copa, o Neymar teria levado o Brasil para as semifinais. Teria levado, porque estava muito difícil contra a Croácia. E ele foi lá e achou um espaço de maneira mágica e fez o gol. Fez um gol. Aí o Tite queria ganhar demais, mexeu errado, pôs volante no lugar errado, e volante saindo para jogar, para atacar, e toma a bola nas costas, e o Brasil tomou um empate e depois perdeu. Todo mundo sabe como nos pênaltis. Então, na última Copa, talvez teria sido o auge do Neymar em termos de seleção brasileira, porque provavelmente o Brasil numa semifinal iria para a final, e aí nós sabemos como é que é a seleção brasileira em final de Copa do Mundo. Nós sabemos como é que é. Perdeu uma até hoje, as demais que chegou ganhou 5 vezes. Então, é motivo de comemoração e o futebol ainda depende muito dele. A seleção brasileira ainda depende dele e tomara que ele vá a fim de jogar com o mesmo afinco de outras oportunidades, com o mesmo talento, que eu acho que a seleção brasileira sobe significativamente o sarrafo no sentido da qualidade e no sentido de voltar a se aproximar de ser protagonista no futebol mundial. Volte bem, Neymar, que volte feliz e que seja muito feliz e que jogue aquilo que ele sabe jogar. A seleção está precisando muito dele. Amigo Batista, o meu locutor comercial. Sabe aquele carro que você está procurando, que tem sonhado com ele? Um veículo seminovo mais bonitão. Aquele veículo muito bem cuidado. Você vai encontrar com garantia comprovada e aquele preço que cabe no seu bolso na Emerson Canadá Veículos. Sim! Emerson Canadá Veículos, uma concessionária especializada em comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais, todos revisados e com garantia. Comprove, faça uma visita e conheça o estoque da mais alta qualidade, com variedade de modelos e marcas, e o seu seminovo dos sonhos te esperando. E mais, a Emerson Canadá Veículos tem o negócio certo para você, nas condições ideais para o seu pagamento. Vai lá e confira. Emerson Canadá Veículos, Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo 19-3278-4461. Anotou? Vou repetir. 19 é o código de área. E o número 3278-4461. Acesse também emersoncanadaveículos.com.br. Bandeirantes. Olha, é o seguinte, um rápido intervalo e o Na Lata com o trio, hein? Gregor, CH e o Tigrão. Não percam. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no
Sicredi, Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Emerson Canadá Veículos. Comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais, todos revisados e garantidos. Sempre trabalhando para a sua satisfação, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Comprove, faça uma visita e conheça a variedade no estoque. Emerson Canadá Veículos, Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo 19-3278-4461. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. E agora, quem, Pepe? Quem? 19-13. Responde na lata. Pela ordem, CH, Gleger e Tigrão. CH, Gleger e Tigrão, hein? Primeira, você enxerga a convocação de Neymar de forma positiva? Acha que o craque brasileiro ainda tem a agregar para a seleção em CH? São duas partidas muito pesadas, Colômbia e Argentina, fora de casa na Argentina. Eu espero que ele esteja inteiro. Parece que está, mas eu só estou falando à distância. Agora, futebol, ele já mostrou no retorno que tem condição sim e vai acrescentar na seleção brasileira. Oi, Gleger. Para mim vai acrescentar sim, como está acrescentando ao Santos Futebol Clube. Oi, Tigrão. Falei agora sobre o tema, acredito que ele vai subir o sarrafo de qualidade da seleção brasileira. 7 jogadores que atuam no futebol brasileiro foram convocados pelo Dorival Júnior, hein? Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, Danilo, Léo Ortiz, Gerson e Wesley, do Flamengo, e Estevão, do Palmeiras. Neymar dos Santos, você concorda com a convocação de todos? Convocaria mais alguém do futebol brasileiro em CH? Sim, com certeza. Não convocaria o Danilo como zagueiro e convocaria o Murilo, zagueiro do Palmeiras. Pois não, Gleger? Pela sequência, né? Eu acho que o Danilo tem participado de todas as convocações aí. Não sei se é unanimidade, mas eu acho que tá tudo certo aí. Não mexeria. Seriam esses 7. Oi, Tigrão. Eu não levaria o Danilo. De jeito nenhum. Não porque não tem futebol. Eu acho que, sabe, já provou que não resolve. Já é um jogador ultrapassado. Já é um jogador que inclusive é convocado às vezes para jogar de lateral e ele é zagueiro há muito tempo. Eu não levaria o Danilo, nada contra ele, mas eu acho que dá tempo ainda de promover alguma renovação, senão vamos ter que engolir o Danilo no ano que vem, lá nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Jornal coloca Rafinha, do Barcelona, como candidato à Bola de Ouro. Para o diário AS, da Espanha, atacante tem números dignos de candidato a prêmio de melhor do mundo. Em outra partida grande, o brasileiro voltou a crescer. Talvez não surpreenda mais.
mas seus números nessa temporada o colocam como um firme candidato a chegar entre os finalistas na próxima Bola de Ouro, escreveu o jornal. E aí, você concorda, CH? Concordo. Se ele mantiver essa média que ele está jogando bola pra caramba e sendo decisivo em jogos grandes, concordo sim. Ele caminha a passos largos para estar no bolo para a escolha do próximo melhor do mundo. Ao amigo CH, um grande abraço, boa noite, até a próxima, CH. Outro, até amanhã, se Deus quiser, boa noite. Se Deus quiser. Oi, Gleger, Rafinha. Edu, é assim, joga muito, né, no Barcelona. Se ele mantivesse esse mesmo nível na seleção brasileira, seria fantástico. Eu acho que ele começa, claro, tá especulando dele ser um dos candidatos ao prêmio, ótimo, mas tá faltando jogar um pouquinho mais na seleção, que aí credenciaria ainda mais. Então, eu concordo, meio que discordando, porque eu acho que ele deveria jogar pela seleção brasileira no mesmo nível que ele joga pelo Barcelona. Um abraço, Gleger, boa noite. Até amanhã, Edu, se Deus quiser. Boa noite. Se Deus quiser, muito obrigado, viu? Oi, Tigrão! E o Rafinha? Concordo. Vive disparadamente o seu melhor momento da carreira e, logicamente, que se conseguir manter-se nesse nível, ele vai ser minimamente um candidato muito forte. Tá jogando uma barbaridade, e em cima do que falou o Gleger, que eu concordo, eu quero dizer que no Barcelona ele não joga com as mesmas responsabilidades e invencionices que ele joga ou que ele é comandado para jogar na seleção brasileira. Deixa o cara solto criando, batendo em gol, dando assistência, fazendo gols. Mas eu concordo sim, é uma surpresa para mim a evolução desse menino, tá jogando uma barbaridade. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar, Tigrão, com a sua ajuda, tenho poucos minutos, eu tenho 17 gols para mostrar aqui. Um jogo do Guarani, uma goleada de 93 e uma goleada da Ponte de 81. Vou tentar ser rápido aqui. O pessoal do YouTube, por favor, você pode sintonizar o YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, você vai ver esses gols aqui, 93, Guarani 8, Remo 2, 81.6, Taubaté 1. Vou tentar colocar aqui, tá? E o Tigrão dá um pitaco também, se der tempo. Vamos lá. Oi, Batistão. Vamos lá. Batistão, meu locutor comercial hoje. Tem o self-service de primeira qualidade, com a maior variedade, requintado todos os dias no almoço. Carnes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa, pratos à la carte, as cervejas geladíssimas, diferentes tipos de sucos e drinks, almoço todos os dias, o ambiente é agradável, salão climatizado, bom atendimento e preço baixo. Almoço especial com a família, com os amigos, é no Ponto 10, Pizzaria e Restaurante. E tem desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com o João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Atenção, anote aí o número de WhatsApp. Serve também para você efetuar o pedido de pizza. 974 10 60 68. 974 10 60 68. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, na Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas. Tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Rádio Bandeirantes. E o João Dias, lá do Ponto 10, ele conseguiu achar o pizzaiolo, viu, Batista? Conseguiu, conversei com o seu João Dias, eu consegui um rapaz que inclusive já trabalhou aqui, voltou. Pizzaiolo novo, né, lá no Ponto 10. Tigrão, vamos lá, 93, 5 de dezembro, 93, no Brinco, Guarani Remo. Vamos lá, 8-2 pro Guarani. O Guarani, os principais aqui, Edson Pezinho, Djalminha, Tiba, que tinha sido campeão paulista pelo Bragantino, Clóvis, que veio do América de Rio Preto, Clóvis, que depois foi vendido pro Benfica. Vamos começar então? Esse jogo aqui, vê o primeiro gol que foi do Clóvis de cabeça, tá ali, ó. Só pra cumprir tabela. Atenção, cruzamento, isso, a cabeçada de Clóvis, 1-0, hein? Não vamos perder a pronta. Aí esse Giovani aí, do Paysandu, depois ele é Remo, né? Ele foi pro Paysandu e foi pro Santos. Ter pênalti, Clóvis de pênalti, 2-1 aí. É tudo rapidinho aqui.
Aí o Tiba lança, esse é o Henrique, lateral direito, que faz 3-1. Atenção, tá 3-1, vamos pro quarto gol, Clóvis ganha do zagueiro e faz mais um. Tá aí o Clóvis, aí. Vendeu bem o Guarani pro Benfica, viu? Djalminha, ele perde o controle, tá aí. Ele perdeu o controle, o goleiro foi em cima, ele recupera o Djalminha, ele cruza na cabeça de Tiba. Chua! 5-1. Tudo no primeiro tempo, hein? Olha lá, segundo tempo, fazendo o sexto gol, Djalminha cruza e Tiba de cabeça, 6-1. Aí o Remo diminui com o Guilherme, tá aí, ganhou da zaga, na prensa, chute cruzado, 6-2, diminui. Djalminha cobra a falta lateral na cabeça de Tiba, Edson Pezinho. Edson Pezinho, tava no Corinthians, veio pro Guarani, depois pro Vitória, Arábia Saudita, voltou pro Guarani em 93 e foi pro América de Rio Preto. E aí, o 8-2, o Tiba, um chute cruzado, hein? 93. E o goleiro do Guarani chamava Neneca, mas não é aquele. Esse Neneca 93 foi reserva de Narciso, ele veio do Madureira, né? Jogou pouquinho, Neneca. Esse jogo marcou o final da participação do Carlinhos como técnico. O Carlinhos foi um grande jogador do Flamengo. E não valia nada o jogo para cumprir tabela, mas 8-2 fica para estatística. Olha, 1981, o jogo da Ponte no Majestoso contra o Taubaté é o seguinte: a Ponte ganhou o derby 3-2 do Guarani, final do primeiro turno, aquele gol do Dirley, lá no gol da Fepasa, ganhou, tudo bem. O primeiro jogo do segundo turno foi contra o Taubaté, no Majestoso. Foi no dia 9 de agosto de 81, né? Vamos lá, a Ponte tinha Carlos, Tony Oliveira, Rudinei Nenê, e o Dirley, Zé Mário, Marco Aurélio e de cá, Oswaldo, Chicão, depois Jorge Campos e Delano, depois Roberto. E o treneiro Jair Pisserni. 81 a Ponte foi terceira colocada no Brasileiro, ganhou o primeiro turno do Paulista contra o Guarani, aquele derby. A Ponte ganhou o bicampeonato da Copa São Paulo. Foi um ano realmente espetacular na Ponte, né? E o Taubaté tinha um goleiro chamado Solito, né? Era Solito e Solitinho. Dos dois jogaram no Corinthians. O Solitinho já morreu. O Solito, né? Os dois jogaram no Corinthians, mas o Corinthians emprestou o Solito pro Taubaté. Vamos aos gols aí? Vamos lá. De cá lança Toninho Oliveira. Tá ali, olha. Mestre de cá parou, pensou. Olha a enfiada pra Toninho Oliveira. Na diagonal, gol da Fepasa 1-0. Tem aí o repeteco. Tá aí, Toninho Oliveira, que dividiu a lateral direita da Ponte com o Edson Bobrão. O segundo gol, o Oswaldo passa para Odirley. Olha lá, Odirley. Mesmo gol que ele fez no derby, tinha feito dias atrás, que deu o título do primeiro turno, marcando o Odirley 2-0. Vamos lá, de cá, cobra a falta lateral, na cabeça do Odirley, bate na trave, Zé Mário no rebate. Zé Mário Crispim, 3-0, tudo no gol da Fepasa. De novo aí, cruzou, Odirley, cabeçada, rebote, pimba, aí para Zé Mário. Vamos lá, de cá cobrando falta, 4-0. 4-0, olha lá, de novo, de cá cobrou falta, Solito, acho que tocou na bola, né? 4-0 e o Gandula vibrando. Vamos lá, aí é o segundo tempo? Segundo tempo, não, do primeiro tempo. A bola sobra para o Oswaldo, rapaz, de primeira, 5-0. 5-0 no Taubaté, só no primeiro tempo. Vamos lá, até aí vai o sexto gol, de cá, lançou Toninho Oliveira, mata no peito, gira para Jorge Campos. Jorge Campos, que estava no México, né? A Ponte contratou, matou no peito, girou, pimba, tá aí. Jorge Campos, gol de entrada, 6-0. E o gol do Taubaté, que a gente vai passar, sabe quem que faz? O zagueiro Alfredo Mostarda, aquele mesmo do Palmeiras. Final de carreira, cabeçada, até o Carlão, que era o goleiro, cobrou curto escanteio, cruzamento e Alfredo Mostarda. Hoje está com 78 anos, é vivo ainda, Alfredo Mostarda, tá aí. Não é que deu, Tigrão? Não é que deu? 10, 17 gols, Tigrão. Gostou, Tigrão? Mas tem mais um vídeo aí, ó. Não, mas aquele não estava programado. Aquele é pra amanhã, né? De quinta-feira, que é saudade. É dia de recordar, saudade, né? Meu Deus do céu, você vê Djalminha armando jogadas pro ataque do Guarani. Você vê o de cá dava uma rosca na bola. E eu nunca vi ninguém fazer igual, né? E o Djalminha, só que um destro de cá e outro canhoto, de Djalminha. Que saudades, né, Edu? Também de saudades e de ilusões também se vive. Quem sabe um dia essa época maravilhosa possa voltar. Porque em 81 o Guarani foi campeão da Taça de Prata, não é isso? Verdade, foi, exatamente. Foi campeão, uma época muito rica.
vice-campeã paulista, campeã da Taça São Paulo, campeã do primeiro turno e outros bichos mais. Então veja que ano espetacular, sensacional do futebol de Campinas. E aí você vê massacres assim, né? A Ponte 6 no Paysandu, e o Guarani no Taubaté, perdão, e o Guarani 8 no Remo. Coisa fantástica, fenomenal. Gostei do quadro, acho que poderíamos até pensar em, para levantar um pouquinho o astral da galera, ter pelo menos uma vitória bonita do Guarani, uma da Ponte, todo dia. E botar a imagem aqui no YouTube, para que todo mundo saiba, principalmente os mais velhos, que nem sempre nós fomos essa draga que somos hoje, mas eu tenho esperança de que a coisa se ajeite ainda esse ano, que pelo menos os dois possam voltar para a Série B e aí no ano que vem brigar por coisa melhor. Eu sei que muita gente vai dizer que eu estou sendo utópico, mas eu prefiro ser utópico, mas com uma pitada de realismo, do que ser pessimista de carteirinha. Só para deixar registrado, Tigrão, eu encontrei hoje na cidade com um amigo, ele chama Branco, né? Meu amigo Branco, ligado às coisas da Ponte. Ele me deu notícia de quem encontra-se internado no Hospital Veracruz, na UTI, é o Dr. Lauro de Moraes Filho, que foi presidente da Ponte por várias situações. Em 76, o Coronel Petenar renunciou e o Dr. Lauro, ele era presidente regional da Arena. Naquela época só existia Arena e MDB. E o Lauro Moraes colocou a Ponte no Campeonato Brasileiro, coisa que o Petenar não estava conseguindo. E aí teve que ter uma manobra política, porque naquela época realmente era através da política que se colocava. E a Ponte foi sexta colocada no Campeonato Brasileiro 7-6. Apenas perdeu, o Inter foi campeão, Corinthians vice, Fluminense, Atlético Mineiro, Flamengo e a Ponte sexta colocada. E as coisas começaram a fluir, 77 final contra o Corinthians, grandes passagens, boas e más, entre elas ele assumindo a Ponte em 88, o ano do WO, aquela coisa toda, ninguém enfrentava a Ponte não aceitava o rebaixamento, na justiça comum, época terrível. Aí em 89 resolveu disputar e acabou subindo na era Monga. Então vamos torcer aí, rezar pelo doutor Lauro Moraes Filho, tenha uma melhora e consiga ter assim, uma melhor posição, né, Tigrão? Vamos rezar muito pelo doutor Lauro. E uma semana complicada, né, Edu? A cidade perdeu uma grande personalidade, como não? Não muito ligada ao esporte, mas à cultura de Campinas. O doutor Lauro Péricles Gonçalves, prefeito, né? Ex-prefeito, ex-presidente da Sanasa, entre outros cargos importantes, marcou época, hein? Prefeito, ele assinou a doação do terreno Jardim Olina, 85 mil metros quadrados. Foi o doutor Lauro Pérez Gonçalves que fez a assinatura de doação para a Ponte na Uniolina. Foi uma figura marcante, muito marcante. Mineiro de Monte Santo, mesma cidade onde meu pai nasceu. Depois foi para Poços de Caldas. E quando veio para Campinas, chegando e infelizmente nos deixou. Essa semana, acho que com 89 anos, salvo o engano de minha parte, mas é isso mesmo. E tomara, né, que a gente tenha boas notícias aí com relação à recuperação do Dr. Lauro de Moraes Filho, também um desportista de mão cheia, político, né, várias vezes figurando aí na política, na época do bipartidarismo no Brasil. Tomara que ele tenha aí um pronto restabelecimento, que possa se recuperar o mais breve possível. Apenas fiz essa associação, não querendo associar um fato ao outro, não. Estamos torcendo muito pela recuperação do Dr. Lauro, mas porque são figuras marcantes e, coincidentemente, xarás, né? Lauro Péricles Gonçalves, Lauro de Moraes Filho. Um abraço, Tigrão. Tomara que corra tudo bem com ele. Um abraço, Edu, até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado mesmo, viu? Um grande abraço. Final do nosso programa, vamos em rede nacional com Esporte e Debate. Tchau, gente. Obrigado. Agora, Esporte em Debate.